Então vamos lá. Como que surgiu a água na Terra? Quais são as possíveis explicações para a origem da água na Terra? A primeira é que a Terra nasceu molhada, que a gente chama. Ou seja, que boa parte da água que tem na Terra já tinha aqui. Então essa é a primeira ideia. Segunda ideia, os cometas. E aí eu vou ter que contar uma historinha para vocês, que é o seguinte. Em 1985, 86, o cometa Halley passou perto da Terra. Foi a primeira vez que a gente tinha uma oportunidade de mandar uma sonda para investigar um cometa. Mandamos várias sondas. Entre elas, mandamos uma sonda muito importante da Europa, chamada sonda Giotto. A sonda Giotto, ela chegou bem perto do Halley e ela viu que o Halley teria água. E aí pronto, né? Aí matou. Cara, a Terra foi bombardeada por cometas, os cometas trouxeram a água e foi assim que a água surgiu na Terra. Era uma explicação muito boa, muito razoável, só que teve um problema. Anos depois, pegaram os dados da sonda Giotto e eles foram ver que o equipamento que mediu a água no cometa Halley era um equipamento que estava com defeito. E aí o que acontece? Aquela água ali não poderia ser a água que estava na Terra. Eles tiveram que descartar esses estudos. Muito bem, descartou os estudos, voltou tudo de novo. Então como que a água surgiu na Terra? Bem, outra hipótese, uma terceira, vamos dizer assim, a Terra lá no começo sofreu bombardeamento, não só de cometas, mas de asteroides também. Existem asteroides, a gente sabe hoje, analisando as amostras, que eles têm água. Ah, então beleza. Então os asteroides bateram aqui e a água teria vindo dos asteroides. Então a Terra nasceu molhada, a água veio dos asteroides e a água veio dos cometas. São as três grandes hipóteses que tem. Qual é o problema? Se você usar uma só e fazer o cálculo da água, não bate. Não bate. Se você pegar uma dessas hipóteses e calcular a composição e a proporção e tudo mais, não bate também. Cometa poderia trazer água? Em 2014, a sonda Rosetta, ela orbitou o cometa Churyumov-Gerasimenko e ali ela viu que o cometa tinha água. Opa, o cometa tinha água, mas não era a mesma água da Terra. A água do cometa Churyumov-Gerasimenko era uma água pesada, que a gente chama. É uma água de deutério. Tá? Deutério é o hidrogênio pesado. Ou seja, essa água não bate com a mesma água daqui. Mas ela poderia ter contribuído de alguma forma. Os asteroides poderiam ter contribuído de alguma forma e a Terra pode sim ter nascido molhada. Então, para resumir toda essa novela da água na Terra, da origem da água, nós não sabemos hoje ao certo como a água surgiu na Terra. Pode ser que seja uma combinação desses fatores. Um pouco veio da Terra molhada, um pouco veio de cometa, um pouco veio de asteroide. Quando você junta isso, aí pode ser que bata tudo direitinho, tá bom? Mas foi assim? Não foi? Não sabemos. Tá, fica aí a dica. Quem quiser entrar numa faculdade de geologia e estudar esse tema, esse é um dos temas que a gente mais precisa de gente estudando. Saber qual é a origem da água na Terra. Não sabemos ao certo, tá? Existem essas hipóteses aí para explicar. Eu, há muito tempo, estava pensando em escrever um vídeo sobre de onde veio a água na Terra. Legal, difícil pra caramba. E eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre esse tema e eu comecei a cair em alguns caminhos sem saída. Existia já a ideia de que não eram cometas. Tipo, ok, eles sozinhos não explicam de onde veio a água na Terra. 2016 a gente já sabia que não era cometa. Eles sozinhos não vão explicar, então já não tá certo. Mas ainda na internet se pesquisava, a resposta padrão que a galera dava era cometas. Então, aí de cometa passou para asteroide. Isso é muito Só que legal. o asteroide, o problema também é que você faz a conta, ele não explica também. Falta. Entendeu? Então não pode ser só asteroide, não pode ser só cometa. Parece que sempre falta alguma peça, né? Falta. Aí hoje já tem as hipóteses aí híbridas, que o pessoal chama, entendeu? Que num determinado momento da vida da Terra foi colisões de um tipo específico de asteroide, num outro momento foi uma colisão de cometas de um tipo, e num outro momento o vento solar. Então, mas mesmo assim é complicado pra caramba. Esse tipo de tema eu acho que é o que mais me fascina.
porque ele mostra que a ciência é um processo que acontece em tempo real. A pessoa fala assim, pô, caramba, cara, mas eu vejo seus vídeos, eu chego à conclusão que ninguém sabe nada. Bom, é isso aí mesmo. Essa é a conclusão. É exatamente essa conclusão, ninguém sabe nada. A gente sabe mais do espaço, do universo, do que do fundo do mar, cara. Porque o que acontece é muito difícil para o fundo do mar. A pressão, temperatura e tudo. Então, o ser humano não pode ir, porque a gente aguenta até uma certa profundidade. Aí você tem que construir uma máquina que aguente aquela pressão. Já é difícil. Sensor eletrônico para aguentar aquela pressão também é difícil. Então, a gente conhece uma fatia muito fininha. A cada 100 metros aumenta uma atmosfera, que a gente fala, né? Então, se você vai muito, você vai 10, 20, 30 atmosferas, ou seja, a pressão 30 vezes maior do que a gente tem aqui. Tem aqueles peixes muito esquisitos, né? Que o pessoal, às vezes, em plataforma de petróleo, que tá aí que tem poço a 2.000 metros de profundidade e tal, os robozinhos, tem robozinho que fica lá atuando, ajudando, né? E eles têm umas câmeras, de vez em quando eles filmam uns peixes muito esquisitos. Cara, o mais fundo, que é ali a Fossas das Marianas, né? Chega a uns 10 quilômetros, né? Que é muito pouco, né? O mais profundo que a gente conhece da Terra, cara, é 13 quilômetros com um poço. Que não é nada, cara. É só a crosta, só em cima do que a gente vive. Imagina que você pega uma laranja. A gente vive na casquinha da laranja. Só que nem a casca a gente conhece. Porque a casca aqui na Terra ela tem 30 quilômetros e o poço mais fundo que a gente furou tem 13. Tem peixes que lembram muito, você olha assim, que você fala, caramba, o peixe lembra muito o dinossauro, né? E outra coisa, né? Além de ter uma pressão muito grande, é muito frio, não chega luz. Então o bicho, para ele se adaptar a viver ali, é muito complicado. É aquele negócio, cara, a vida vai se adaptando, né? Porque é aquele negócio, né? A vida, cara, para ela existir, né, você tem que ter ali inúmeras variáveis, né, tem que ter um equilíbrio todo delas, né, e nos outros lugares a gente não tem isso, né, tem que ter o nível de nitrogênio, oxigênio, ozônio, carbono, dióxido de carbono, tem que ter uma gravidade boa, não pode estar nem muito perto de uma estrela, não pode estar muito longe de uma estrela, tem que ter tem que ter essa composição na atmosfera, tem uma série de, vamos dizer, bichos, né, que a gente chama de extremófilos. Eles vivem em situações extremas, que é lugar muito frio, lugar muito quente, lugar que é muito ácido também, porque às vezes você tem a água, né? Isso é uma outra coisa para a vida. A água ela não pode ser muito ácida, nem pode ser muito básica, ela tem que ser uma água neutra, que a gente fala. Então todas essas variações aí afetam muito pouco ele. Então ele continua ali vivendo tranquilão. Aliás, essa parte de imposto de petróleo, assim, a vida você acha fóssil, né? Aliás, são vários e vários fósseis que a gente acha hoje, eles ajudam a gente até a datar ali algumas coisas do petróleo, a entender melhor a formação. Agora, né, nas fossas da Mariana, cara, eu acho que semana passada, cara, um robô filmou um peixe todo esquisito, que é considerado o peixe o ser vivo mais profundo já filmado. Eu acho que era uns 10 quilômetros, 10.000 metros, uma coisa assim. Cara, ali nas Fossas da Mariana deve ter uns bichos esquisitos, que deve lembrar muito ETs, viu, pra gente. Deve ter, com certeza. Então, eu sou formado, na verdade, num curso chamado Geofísica, que estuda a física do planeta Terra. E a geofísica é a área que estuda vulcões, terremotos, toda essa parte aí para entender como que o planeta Terra funciona. Só que é a parte também que trabalha com a parte que dá grana, a parte economicamente viável de tudo isso, que é, por exemplo, ouro, minérios, né, em geral, minério de ferro, ouro, prata, diamante, água e um pedacinho ali muito importante de tudo isso, que é o petróleo. E eu terminei meu curso, eu me formei no ano 2000. E no ano 2000 aconteceu uma coisa muito importante para o petróleo no Brasil, foi a quebra do monopólio de exploração da Petrobras. A Petrobras até então tinha monopólio de exploração, ou seja, só ela podia explorar. No ano 2000 foi a quebra desse monopólio. Então chegou uma época, logo que eu me formei, que 70% da frota de navios que exploravam petróleo no mundo estavam no Brasil. Aí eu fui trabalhar embarcado. Eu trabalhei embarcado em navio de pesquisa sísmica, que eram esses navios que estavam aqui na costa brasileira, para procurar aonde que tinha petróleo, entendeu? Porque o que o pessoal fazia? Eles traziam o navio para cá, faziam uma exploração que a gente chama especulativa. E aí eles tinham o dado.
Aí você abriu o monopólio, não tem mais monopólio. Você é o dono de uma empresa de petróleo, você vai precisar dos dados. Só que você não quer gastar trazendo. Então você compra os dados de uma empresa. Eu trabalhava numa empresa que fazia a coleta e a interpretação dos dados e deixava guardadinho. Aí o Iberê chegava pra gente e falava assim, cara, eu quero dado aí do pré-sal, tá aqui, ó. Então isso aí foi uma coisa muito grande no Brasil ali no começo dos anos 2000, por conta dessa quebra do monopólio. E aí, cara, eu entrei na área do petróleo. Foi assim que eu entrei, entendeu? E aí, quando esses navios, eles trabalhavam aqui por contrato. Quando acabou um desses contratos, aí eu peguei e fui fazer mestrado, depois doutorado nessa área, e aí foi minha carreira na área do petróleo e seguiu assim, entendeu? É um dos trabalhos mais arriscados que tem você trabalhar com petróleo. Aliás, qualquer área... A gente tem os mergulhadores, já deve ter conversado com mergulhador de alta profundidade. Cara, esses caras, eles levam uma vida, assim, que é de altíssimo risco, cara. Então, eles trabalham poucas horas, numa situação terrível, para voltar. Você sabe que não pode voltar de uma vez. Muitos têm problema, muito cedo e tal. Então, a área do petróleo é uma área de altíssimo risco, né? Você tá andando de helicóptero para lá e para cá o tempo todo, entendeu? Você tá trabalhando num ambiente que é totalmente insalubre, entendeu? Plataforma de petróleo é toda molhada, é óleo para todo lado, é cheio de ferro, coisa que você pode bater. Por isso tem que trabalhar de capacete e tudo, né? E eu falo assim, né? Eu tava indo pra plataforma, a gente ia pra plataforma de helicóptero, 99% das vezes, né? E algumas vezes o helicóptero chegou, eu falo que caí, mas se eu falar isso, os caras que se verem aí vão falar, não, cara, a gente não caiu, entendeu? Dava problema e o cara falava assim, galera, vamos fazer um pouso de emergência na água. Como ele sabia que ia ter o problema, ele já tinha avisado pro pessoal tá ali no entorno para pegar a gente. Então na hora que ele caiu, que na verdade ele caiu, né? Só que caiu de leve, a gente saiu e aí o pessoal resgatou a gente ali e foi de boa, entendeu? Além do trabalho, você tem o tal do treinamento a gente chama de salvatagem. Até para explicar pro pessoal, qualquer serviço você vai fazer embarcado, o pessoal do IBAMA faz isso, o pessoal da Petrobras faz isso, você tem que passar por esse treinamento, que é uma série de treinamentos, na verdade, que é sobrevivência no mar, sobrevivência na selva, e se você vai andar de helicóptero, você tem que fazer um negócio chamado HILT, que chama. Então, sobrevivência no mar, na selva, é tranquilo, apagar fogo é tranquilo, se bem que sobrevivência no mar não é muito tranquilo não, porque os caras te jogam no mar, aí você tem que saber inflar seu macacão, juntar todo mundo, nadar todo mundo junto, inflar um bote, subir no bote, mas tudo bem, até aí vai sossegado. O tal do HILT, cara, é o seguinte, eu ia falar onde que eu fiz, né? Eu nunca fiz em empresa, porque tem várias empresas que fazem isso. Eu fiz na base aeronaval do Brasil, ali em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Eu sempre fazia lá. E lá, cara, era terrível, porque aí os militares, né? Então o HILT é o seguinte, você entra dentro de uma gaiola que ela imita a carcaça de um helicóptero. E aí você senta como se você estivesse indo. E aí essa carcaça, ela é enfiada dentro de uma piscina. Ela tem uns 10 metros de profundidade. E na hora que a carcaça vai cair na piscina, ela gira. Fica de ponta cabeça. E aí você, na hora que você toca o solo da piscina, tirar o cinto e aí sair. Porque o treinamento é o seguinte, como abandonar um helicóptero caindo. Então é o seguinte, você tem... E por que fazem isso? Porque quando o helicóptero vira de ponta cabeça, você se desgoverna tudo. Você perde totalmente as referências. Então o que o pessoal fala? Quando você vai embarcar de helicóptero, a primeira coisa que você tem que saber, vai com a mão no cinto de segurança. Você tem que ir com a mão já aqui. Porque qualquer coisa que der, você já tira e vai saber. Saber para onde que você tem que sair. Então sempre tem uma janela na sua frente, sempre tem uma atrás de você. Então vamos lá. Primeiro treinamento. O helicóptero virou, você vai sair na janela que está na sua frente. Então você tira o cinto, puxa e vai embora. Segundo treinamento. Aí você passou nesse, beleza. Sobe lá no helicóptero de novo. Caiu. Você vai sair na janela que está atrás de você. Então você vai com a mão aqui, tira o cinto, puxa, sai pela janela. Terceiro treinamento. Você pode sair por qualquer janela. Esse já começa a dar confusão. E aí, cara, o cara que tá na sua frente, você dá um empurrão nele. Eles te ensinam lá as técnicas. Quarto treinamento. Que é tudo isso, só que com óculos de mergulho pintado de preto. Pra simular acidente noturno, cara.
esse é aterrorizante, cara. Isso é aterrorizante. Tô falando sério. Porque você sobe no helicóptero do mesmo jeito. Quando o helicóptero começa a entrar na água, a água começa a subir, né? Pelo seu pé, pela perna, pela barriga. Existe o momento ideal para você prender a respiração. Senão você vai ficar sem ar. E tem que ser o mais próximo possível do seu nariz. Só que qual é o problema? É o desespero, cara. Quando a água começa a subir, tem gente que a água tá na barriga, o cara já quer prender a respiração. Esse vai se ferrar. Então, enquanto você tá vendo a água subindo, beleza. Você tá vendo, você prende a respiração. E tudo isso de macacão, coturno e tudo. Vestido como se estivesse indo embarcar. O último, cara, é com o óculos todo preto. Isso é aterrorizante. Porque imagina que o helicóptero tá caindo, o helicóptero tem a hélice. Tempo certo pra hélice parar de girar e você sair. Entendeu? Senão você sai e morre por causa da hélice do helicóptero. Cara, é muito foda isso, cara. É muito foda. Esse, quando você vai com o óculos pintado, cara, você tá maluco, cara. Eu, quando ia fazer isso, cara, uma semana antes já começava a passar mal. Entendeu? Eu já começava a passar mal. Falava, cara, não acredito. E lá na base aeronaval, os caras são, cara, eles são de uma, como que eu vou dizer assim? Eles querem ver você se ferrar. E os caras falavam assim pra mim, relaxa, cara, relaxa. Você é gordo assim, cabe ar pra caramba aí dentro, você vai se dar bem pra caramba. Aí ele mostrava, tá vendo aquele gordinho ali? Eles apontavam assim, aquele é nosso melhor mergulhador, cara, porque cabe ar, entendeu? O problema é quando o cara é magro. Mas cara, se você fizer um negócio desse, é legal pra caramba. Eu ficava 3 dias lá, porque a gente fazia um dia de combate a incêndio, um dia de sobrevivência na selva, um dia no mar, era 4 dias. E é muito engraçado porque ia um tenente lá da Marinha Brasileira, um cara da Marinha Brasileira, ele ia dentro dessa gaiola com a gente, e ele ia gritando, tamo caindo! E aí terminava, ele falava assim, vocês realmente foram muito bem no treinamento, mas esquece tudo isso, porque se um dia você cair mesmo, vai estar frio, você vai estar desesperado, você pode ser comido por qualquer bicho que tá ali. Então a gente faz o treinamento, ele falava brincando, a gente faz por fazer. E é um negócio assim muito foda, porque, por exemplo, pegar o IBAMA, o cara faz o concurso pro IBAMA, ele só é admitido se ele passar nesse treinamento. Cara, eu subi já em helicóptero com gente que 3 assim, cara, eu não sei nadar. E conseguiam, alguns não conseguiam passar, era triste pra caramba. Mas, assim, morrer, logicamente, você não vai, mas é que você tem que passar no exame, entendeu? Você tem que estar apto para poder fazer. E eu trabalhava para uma terceirizada, né? A gente prestava serviço. E é aquele negócio, cara, os equipamentos que você trabalha são muito caros. Muito caros. Então, você perder um equipamento, você não quer. Então, você faz de tudo para salvar o equipamento, mesmo que você se ferre. Foi isso que aconteceu comigo, entendeu? Eu tava trabalhando, logicamente foi uma imprudência total minha, entendeu? Eu sei disso, porque eu não tava preso do jeito que tinha que estar e não sei o quê. Tava lá com o equipamento, eu escorreguei, entendeu? Da plataforma. Eu tava muito na beirinha dela, não era pra estar ali também onde eu tava e tudo. E eu escorreguei, no que eu escorreguei, cara, eu caí direto no mar, cara. Tá mais ou menos, deve estar ali da onde eu caí, deve dar quase uns 30 metros. Só que eu não tava preparado. Você pular de um negócio de 30 metros, você pula, né? E o que aconteceu? Eu caí, e eu caí de lado, cara. Então esse que foi o grande problema. Tanto que eu estourei, eu sou surdo desse ouvido aqui, ó. Porque eu caí, eu não caí de pé, nada, eu caí meio de lado, assim, ó. Então o impacto, cara, na hora, eu por sorte, eu tava de colete salva-vida. Então eu não precisei nadar. Agora a sorte mesmo foi a seguinte, cara, eu fui resgatado muito rapidamente, entendeu? Então, assim, não durou nem 3, 4 minutos, já me resgataram, porque eu caí do ladinho da plataforma ali. O problema é o seguinte, o meu medo nem era morrer afogado, não, era os bichos, entendeu? Isso eu tinha um medo. Procurem vídeos hoje na internet aí, de canais que falam da vida de embarcado, tem vários agora, que é legal pra caramba. Tem os caras lá que jogam coisa, cara, você vê um enxame de bicho, cara. Só que a sorte minha foi essa, cara. Eu acho que foi um disparo de adrenalina tão grande, entendeu? Que acabou que meio que deu uma anestesiada, sabe? Então, o que eu senti mesmo foi o ouvido, cara. O ouvido eu senti na hora. Começou a apitar pra caramba, encheu de água daí, né? E aí, o ouvido eu senti na hora. Agora, o resto depois eu senti. O corpo dolorido pra caramba por causa da queda. Porque, na verdade, eu não caí totalmente. Eu caí meio inclinado de lado. Foi tipo uma faca que eu fiz na água, assim, sabe?
E aí, doeu pra caramba. Na hora eu não senti por causa dessa adrenalina toda, mas o ouvido eu senti na hora, cara. Até hoje, tem gente que manda mensagem em garrafa e até hoje tem gente que acha mensagem em garrafa. A gente acha que é coisa de criança. Não, continuam jogando garrafa. E o mais impressionante é que continuam achando garrafa. E aí acha garrafa de 80 anos, 70 anos atrás, entendeu? É muito frequente. Mas isso antigamente era uma prática normal, assim. Era um correio, né? Era a única forma de comunicação. Você não tinha... E o pessoal jogava na esperança que ia chegar na esperança mesmo. De que alguém achasse. As expedições faziam isso, né? Na época dos descobrimentos faziam isso, inclusive. Os náufragos faziam isso, por uma maneira desesperada de pedir algum tipo de socorro, né? A probabilidade de achar era mínima, mas o hábito ficou. Ele só mudou o propósito, né? Hoje em dia você faz por diversão, né? Quem achar faz contato, porque é super legal. Imagina, você joga uma garrafa no mar, tá, com uma mensagem, dali a 30 anos alguém te manda uma mensagem falando, achei tua garrafa. Mas é muito interessante. E o que é interessante é que a garrafa, né? Já estamos entrando no papo aí, estou me precipitando. Mas a garrafa acaba desempenhando uma outra função, que ela ajuda o pessoal a dar uma monitorada nas correntes marítimas, né? Porque ela vai flutuando, etc. E tal. Tem outros meios mais eficientes. Tem um interessantíssimo que foi como... Mas não sei se eu posso... Pode, manda bala. Então vamos lá. As garrafas têm essa função, porque elas vão na corrente, mas muitas vezes elas ficam andando em círculo, então elas ficam desaparecidas décadas e aparecem na mesma região. Não foi aparecer do outro lado do mundo, né? Mas o lance de você usar objeto flutuante para estudar a movimentação das correntes marítimas, isso aí começou, na verdade, acidentalmente, com um acidente. Eu não me lembro muito bem a época, 1970, talvez, por aí, 70. Um navio que estava vindo do Oriente para os Estados Unidos, estava vindo da China para os Estados Unidos com vários contêineres e, como às vezes acontece, uma tempestade, caiu o contêiner no mar e um desses contêineres abriu. Eu estou contando essa história e eu sei que tem uma pessoa que está assistindo essa história que adora essa história, que é o meu filho, que é o Theo. Ele adora essa história. E o contêiner caiu no mar e abriu. E o conteúdo do contêiner, que havia sido encomendado por uma rede de lojas americanas, uma rede de lojas dos Estados Unidos, eram patinhos de borracha. Esses patinhos que usam em banheira, é feito para flutuar, né? Feito para a criança ficar na água brincando com ele. Então, quando esse container abriu no mar, os patinhos espalharam, né? Um problema ecológico até, mas naquela época não tinha muito essa função. E aí o navio foi embora, etc. Tal. E aí, muito tempo depois, começaram a aparecer patinhos nos mais diferentes lugares da costa. Aparecia patinho no Alasca, aparecia patinho no México, aí apareceu patinho na Europa. O patinho saiu do Pacífico e foi aparecer lá na Europa. E aí, os estudiosos falaram, os patinhos estão mostrando pra gente como é que é a dinâmica das correntes marítimas. Claro que eles já sabiam, mas ali eles tinham um exemplo claro, prático, né, de que sim, uma coisa jogada no meio do Pacífico, como foi o caso, ela poderia ir parar na Europa. Sim. E aí são os patinhos é que causaram isso. E aí surgiu um fenômeno muito interessante, que foi o seguinte: quando os patinhos começaram a pipocar aqui, ali, quem achava contava, achei um patinho de borracha, e eles eram todos iguais, amarelinho. E aí formou-se uma espécie de comunidade dos caçadores de patinhos. Caramba! E os patinhos passaram a virar uma relíquia ali, exatamente, né? Passaram a Quem ter valor. Achava, né? Passaram a ter valor os patinhos, né? Fizeram, inclusive, livros sobre isso, contando casos, né, dos patinhos de borracha. E aí a empresa que era dona original dos patinhos resolveu se aproveitar da situação. E falou o seguinte: eu pago $100 por cada patinho recuperado. E aí começou uma caça aos patinhos, só que os caras que achavam o patinho não queriam vender por $100, eles queriam guardar o patinho, porque o patinho tinha uma história para contar. Claro. Aquele patinho passou 10, 15 anos no mar, vai saber por onde ele passou. Onde ele chegou, eles sabiam, porque quem achava o patinho
tornava público. Achei um patinho aqui, achei um patinho ali, achei um patinho lá, entendeu? E aí, então, eles sabiam, né? Eles foram capitalizar em cima e começaram a oferecer recompensa para pegar os patinhos de volta. Muita gente defende, eu acredito, que até hoje tem patinho desses aí boiando em algum canto, entendeu? Porque eles podem entrar numa corrente circular, como tem no Pacífico, por exemplo. E eles vão ficar a vida inteira ali, enquanto tiver material, eles vão ficar andando em círculo no mar, né? Mas é a história dos patinhos de borracha. Que legal. Eles é que deram uma demonstração prática para os oceanógrafos de como funcionava a dinâmica das correntes marítimas. E virou um case, assim, virou um cult. Deu patinho de várias áreas, né? É. Legal. Hoje tem as boias aí, né? Que o pessoal usa, né? Sim. Tem as boias de... Muito mais... Que medem até tsunami, né? Para medir tsunami, se vai ter tsunami ou não. Agora que tá tendo esse monte de terremoto lá perto da Turquia lá, as boias lá ficam agitadonas, porque aí ela levanta, né? Ela dá o sinal e vai embora. Eu sou jornalista, fundamentalmente eu sou jornalista. O pessoal pergunta se eu tenho barco. Não tenho barco, nunca tive barco, né? Hoje moro no meio do mato, inclusive, não moro nem próximo do mar. Nunca quis fazer oceanografia? Não, mas sempre gostei do mar, assim, do mar. Eu sempre achei o mar muito interessante, assim, muito fascinante, né? Por ser grande, por ser meio misterioso, etc e tal. E eu cresci em Santos, cresci na praia, etc e tal, então via o mar, né? Não frequentava, mas via o mar. Não navegava, nada disso. E aí me formei, comecei a trabalhar em várias publicações, várias revistas, e uma delas eu fui trabalhar numa revista de barco chamada Náutica. E eu fiquei durante muito tempo editando a Náutica. E na Náutica eu comecei a ouvir histórias. Conversando com o pessoal que tem barco, o pessoal que mora em veleiro, etc e tal. Cada um me contava uma história, eu falei, nossa, que história impressionante. No começo eu duvidava que ela fosse verdade, depois eu ia pesquisar e via que era verdade. E aí virou um hábito, um hobby de colecionar histórias. Uma ou outra eu publicava na revista, a maioria eu botava na gaveta e falava, não. Na revista você fazia o quê? Participar daquelas feiras de barco, cobria promovia os salões náuticos, os boat shows, e era uma revista de barco, fazia teste, review. Fazia teste de barco, e publicava matérias. Mas aí, então você chegou a navegar essas... Profissionalmente, sim. Por necessidade, né? Para poder avaliar o desempenho. Eu não testava barco, mas eu frequentava muito barco. E foi, né, portanto, de tanto frequentar barco, de conviver com essa comunidadezinha, que eu comecei a ouvir essas histórias. E eu falei, cara, que história legal, que história legal. E comecei a juntar. Uma outra eu publicava, o resto eu botava na gaveta, falava, um dia que eu tiver tempo, eu boto isso no papel e conto essas histórias, porque as histórias não são minhas, as histórias aconteceram, né? E foi o que eu resolvi fazer, depois que eu saí do trabalho diário de redação, aí eu botei as histórias no papel e comecei a escrever. Escrevo elas todo dia, adoro escrever essas histórias. Mas o meu interesse era assim, eu sempre gostei do mar, tá? E quando eu comecei a tomar conhecimento das coisas que aconteciam no mar, que eu não tinha muita noção, eu falei, nossa, é muito mais interessante do que eu imaginava. Quando eu comecei a escrever as histórias, pensando em fazer um livro, eu queria fazer uma coletânea de várias histórias, eu fiquei com receio das histórias serem repetitivas, iguais. Aconteceu isso, afundou, não sei o que. Eu achava que ia ser mais ou menos assim. Mas não é, né? Não, pois é. Essa foi a primeira descoberta que eu tive. Eu já publiquei 400, 200 em cada livro. Não tem duas histórias idênticas. Tem sempre um fato diferente na história que não aconteceu numa história parecida, entendeu? E que às vezes dá o tom da história. Aconteceu o que aconteceu por causa daquele detalhe. E isso virou um vício, um bom vício. Hoje eu sou absolutamente viciado em histórias. Adoro ouvir histórias. Quando alguém fala, tem uma história para te contar, eu falo, vamos lá, conta aí. Legal. Adoro. E porque assim, você pegar na história da humanidade, né? Vai ter muita história, né? Essas histórias muito antigas você também vai atrás? Sim. Tipo dos vikings, dos... Não, os vikings eu não chego tão longe assim. Eu estipulei que eu ia... Mas tem registro?
das Tem, viagens? claro. Eles devem ter história pra Não, caramba os caras também. foram baita navegadores, né? Eu não volto tanto tempo assim no tempo porque eu acho que talvez eu tenha dificuldade em ter muita informação daquela época. Então eu escrevo histórias, por exemplo, de 1500 para cá. Mas antes disso eu não publico, não. Eu leio as histórias de vez em quando, tal coisa. Mas eu acho que eu tenho pouco subsídio para contar essas histórias. Seria um pouco de Mas petulância minha, antes sabe? de 1500, quem que eram os maiores navegadores? Eram os vikings mesmo. Cara, os fenícios foram bárbaros, né? Na época deles. Teve muitos povos navegadores, né? Os chineses eram também? Chineses também. É que eles estavam do outro lado do mundo, literalmente, né? Mas, nossa... Porque na astronomia, né? A astronomia chinesa, ela é muito, muito mais antiga do que a astronomia, vamos dizer, ocidental que a gente conhece, né? Sim. Só que é muito difícil a gente ter acesso a coisas muito antigas da China, que deve ser uma história riquíssima. Com certeza. E eles deviam ter também Com certeza. Como o meu intuito é sempre pesquisar para tentar levantar, apurar os fatos, supostamente aconteceu dessa maneira, porque muitas histórias não tem como comprovar, eu me limito àquelas onde eu consigo pesquisar. Mas os vikings foram fenomenais. Eu acho que esses caras chegaram em lugares que a gente não imagina e não sabe até hoje onde eles chegaram. Assim como os portugueses também, cara, no século XVI, cara, já viu uma caravela, uma réplica de caravela? É pequenininha aquele negócio. Né? É parece que é grande, é pequenininha. Uma questão aqui minha, assim, a gente pode falar que esses caras aí das grandes, vamos pegar ali da história que a gente conhece, né? Meu conhecimento é bem raso, viu, pessoal? Tipo um Pedro Álvares Cabral da vida, um Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, esses caras. A gente pode fazer um paralelo que eles eram tipo que o Elon Musk é hoje, ou não? Cara, eu acho que eles eram mais... Ou eles eram mais sem noção, ou eles eram mais destemidos do que ele. Porque eles navegavam em lugares que nunca ninguém tinha ido. A primeira expedição de volta ao mundo, que foi do Fernão de Magalhães, é bem isso, né? Estavam indo às cegas. Não sabiam o que ia ter. Então, eu imagino que além de toda a precariedade que eles tinham de recursos de navegação, eles eram muito safos, mas eram precários, os barcos eram precários. Eu acho que eles passavam o tempo todo apavorados. Imagina, né? Pegar essa tempestade que eles não pegaram aí pelo meio. E o que eles vão achar? Vão encontrar, né? Não, e também a falta de conhecimento de fauna, por exemplo, marinha, né? Naquela época se falava assim, monstros, assim, serpentes, né? E para eles aquilo, sim, era possível que houvesse, né? Então os caras eram muito bravos. Mas além da coisa, eles tinham grana também, na época. Eles eram subsidiados pelas coroas. Escolhiam aqueles caras ali e vamos que vamos, né? E eles exploraram muito também, né? Os portugueses foram até o Japão, né? Então, assim... E as expedições não eram só exploratórias para descobrir. Elas eram para explorar, entendeu? Não voltavam de mão abanando e falavam, achei uma ilha. Não, um objetivo, já né? trazia alguma coisa, entendeu? Mas assim, haviam sobreviventes, né? Haviam sobreviventes. O próprio Fernando de Magalhães não sobreviveu na viagem de volta ao mundo. E eles têm um negócio muito interessante, né? Esses caras primeiros aí, além desse conhecimento eles tinham um conhecimento astronômico muito grande. Porque eles navegavam usando sextante, astrolábio. E nós temos várias homenagens, por exemplo, aqui no hemisfério sul, tem duas galáxias que a gente vê, galáxias vizinhas da Via Láctea, que são as grandes nuvens de Magalhães, em homenagem ao Fernando de Magalhães. Porque acontece o seguinte, né? Para quem não sabe, até então, ninguém tinha vindo para o hemisfério sul. Então, o único céu que a gente conhecia era o céu do hemisfério norte. Por isso que as constelações e tal, elas foram feitas para o hemisfério norte. Então, o leão, aqui no hemisfério sul, o leão está de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele foi feito com quem observava o céu lá. Depois, com as grandes navegações, que eles começaram a vir para o hemisfério sul da Terra, imagina o cara chegando aqui, olhando para o céu e falando, caramba, cadê a estrela Polaris, por exemplo, que era lá no referência. Lá no hemisfério norte a referência, que eles não tinham. Então, aí tinha o Cruzeiro do Sul. Exatamente, eu ia falar agora. E aí eles começaram a mapear, então,
para astronomia, esses caras foram muito importantes, porque eles foram os primeiros a começar a fazer os mapas do céu do hemisfério sul para poder usar na navegação, senão eles não iam conseguir. Porque na verdade a única referência que eles tinham era o céu. Isso. Era a única referência que eles tinham. Era o único jeito de calcular latitude, longitude, saber para onde que estava indo e tudo, era pelas estrelas. Então esses caras tinham um conhecimento muito grande. E uma outra coisa, o primeiro telescópio, né, que a gente fala, que foi o do Galileu, ele, na verdade, era uma luneta que era usada no barco. E aí, um dia alguém falou, caramba, você nunca pegou isso aí e apontou pro céu não, para ver o que acontece? E aí começaram a apontar as lunetas. Por isso que o primeiro telescópio ele é de lente, viu, pessoal? Ele é uma luneta mesmo. Porque ele era uma luneta usada em navegação que alguém resolveu colocar para o céu e falou, caramba, eu consigo ver aqui a lua legalzinho e tal. Então tem uma história muito legal dessas primeiras, né, com a astronomia por conta disso. Eles tinham um conhecimento muito grande da parte astronômica. Porque quando eles navegavam próximo à costa, eles não tinham uma referência visual, né? Mas a maior parte do tempo eles estavam no alto mar. Então é 360 graus de água. A única referência que tem para achar a posição deles é olhar para cima. Exatamente. Né? Levaram muito tempo até achar a latitude, né? Isso, a latitude que era mais difícil mesmo. Que era difícil para eles. Exatamente. Isso aí é legal pra caramba. Então você começa aí as suas histórias nessa época aí. Então, aí eu falei, bom, eu vou pegar uma referência. Você colocou uma... Eu vou botar uma referência, frente, eu vou né? de 1500 para cá. Agora, por que o mar tem tanta história? Porque, cara, nós estamos falando de 5 séculos de navegação só desse período, é muito tempo. E estamos falando desses 5 séculos, praticamente 4 séculos e meio, o mar era o único meio de locomoção entre continentes, por exemplo. Né? Era o único meio de transporte, não tinha avião. O avião é um fenômeno recente de 1940, 1950. Até então, tudo era pelo mar. Então, tudo navegava. E as embarcações eram precárias no ano passado, então elas afundavam com muita frequência. Fazia parte, era esperado que elas afundassem, né? Por isso até que as expedições tinham várias naus, porque algumas iriam sobreviver, né? Algumas iam resistir, outras iam se perder. Então, tem muita coisa que aconteceu no mar, porque o mar era o único meio de transporte. Tudo era feito através da água. Então, por isso que rendeu tanta e tanta história. Eu diria para você que talvez eu conheça 2, 3% das histórias que o mar já produziu. Entendi. Tem muita mesmo, né? Não dá para ter pretensão de dizer, não, eu conheço. Não, imagina, tem muita coisa que eu não sei. Vamos pegar aí uma das mais famosas, Titanic. Nessa história toda, assim, do Titanic, aquele lá que o James Cameron fez junto com os russos, né? Sim, o James Cameron desceu lá. Pra filmar junto e usou cena, né? Sim. E ele usou até uns dronezinhos, né? Submarino que saíram, iam dentro, foram dentro do Titanic. Sim. Mas aquele dele lá era de, sei lá o que, nem era de ferro, que era titânio, sei lá o que era. Eu não sei o material dele. Não era titânio, não. Se bem que o Titã tinha partes em titânio. Ah, entendi. Mas a essência dele era fibra de carbono. Era fibra, né? Mas o do James Cameron não era fibra, né? Não. Tanto que a janelinha que ele olhava era pequenininha, minúscula, né? Minúscula, a escotilhazinha, né? O primeiro que desceu, o primeiro submergível que desceu, por exemplo, no ponto mais profundo, que é a Fossa das Marianas, que é, se não me engano, 11 mil metros, ele só tinha um visor que era do tamanho de uma moeda. Era isso aqui, ó. Só. Na década de 1950, não tinha ainda tanta tecnologia, então eles foram extremamente zelosos e cautelosos, falaram que a única parte frágil, entre aspas, que a gente vai colocar nele vai ser um visor, mas é o tamanho de uma moeda, é isso aqui, né? Não era uma janela como tinha o Titã, né? No Trieste, que foi o primeiro que mergulhou, ele levava uns holofotes externos, mas pouca coisa. Era uma expedição científica, desceram 2 pessoas só. Foi a primeira vez que desceram na Fossa das Marianas, né? E desceram para comprovar de que era o ponto conhecido mais profundo do oceano.
Foi uma história bem bacana essa aí. E depois, muitos anos depois, começou uma espécie de competição em busca de um lugar mais profundo do que a fossa. E recentemente, há uns 5, 6 anos atrás, tem um americano que é um milionário, mas é um cara consciente, e ele construiu um submergível bem seguro e desceu na Fossa das Marianas e conseguiu chegar numa profundidade que era coisa de 15 metros mais profunda do que a visita anterior. Então ele meio que comprovou de que ele que desceu no ponto mais profundo e não o anterior. Uma diferença de 15 metros e 11 mil não é nada, né? Mas enfim. Mas é o recorde, né? Virou recorde. Chama-se Victor Vescovo. Cara bem o Vescovo. É o cara que já voou na Blue Origin. Exato. Eu ia falar isso. Ele foi é aventureiro, de um extremo ao outro. Ele já subiu o Everest também. Esse que é o negócio dele. Ele já foi no ponto mais profundo e já foi para o espaço. Exatamente. Ele é uma figura bem interessante. Inclusive, na época que andaram divulgando algumas supostas comunicações do submergível com a equipe, eu acho que aquilo não era verdade. Eu acho que as comunicações eram falsas. Eu acho que não existia esse... Depois de uma certa profundidade, acho que não tinha mais contato nenhum. Mas é o fascínio do Titanic, né? O Titanic é uma coisa... Eu me surpreendo até hoje com a quantidade de pessoas que se interessam pelo Titanic. É uma coisa impressionante. Impressionante. Você sabe que outro dia eu fiquei sabendo que no Brasil existe uma associação dos pesquisadores do Titanic. Eu achei fabuloso isso, uma associação dos pesquisadores do Titanic. Eles se dedicam a pesquisar tudo que diga respeito ao Titanic. Bem interessante. Mas a história do Titanic fascina mesmo, né? Porque era um navio maior da época, né? Então, você sabe que, voltando a falar do Titanic, por exemplo, chegaram ao ponto de fazer simulações em cima do filme do James Cameron, que é uma história romanceada, né? O personagem, o Jack, o Leonardo DiCaprio, não existiu na vida real, foi um personagem criado para o filme. E eu não sei se vocês lembram, mas uma das cenas mais impactantes é que ele está com a Kate boiando no mar. Estão e a tábua, né? Uma porta, na verdade, né? E ela está em cima e ele está dentro d'água e ele deixou ela ficar em cima e ele acaba morrendo por isso, de hipotermia, né? E aí levantaram-se todas as teorias de que se era possível ele ter sobrevivido se ele subisse na prancha. Deu várias discussões. Aí chegou ao ponto que a equipe fez uma simulação disso. A própria equipe do Cameron fez uma simulação do que teria acontecido se ele tivesse subido na prancha também. Quer dizer, é fabuloso, né? Porque estão fazendo avaliações científicas de algo que é fictício. De algo ficção, exatamente. Mas uma coisa que sempre levantam é como que ele assim, o que causou o naufrágio dele, tudo bem, né? Que ele bateu no iceberg, papapá. Sim. Mas eles têm a ideia de como que ele afundou, né? Sim, porque ele partiu. No começo pensava que era de um jeito, aí quando o James Cameron mergulhou, que ele viu, né? Que não podia ser, né? Que ele cai, depois ele quebra e depois vai, né? Separam lá embaixo as partes. Inclusive. Mas aí agora, acho que há pouco tempo saiu uma outra ainda reconstituição, né? Que eu acho que ele... Sim. As partes estão separadas, então ele deve ter quebrado em algum momento. E você sabe que o Titanic tem dono, né? O Titanic os direitos do Titanic pertencem a uma empresa americana. Ainda é? Sim, ela tem o direito de tudo que está lá no Titanic. Parece curioso, mas você pode comprar um naufrágio. Você pode ser dono... Porque pode ser que tenha coisa ali que vale muita grana. Você pode ser dono de um né? naufrágio. Muitos países permitem isso. A Inglaterra permite, por exemplo. Você pode comprar um naufrágio, você é dono dele. O que não quer dizer que as outras pessoas não possam visitá-lo. Mas você pode explorar ele turisticamente falando? Não tem. Depende do naufrágio. Se ele tiver conotação histórica, não, porque aí entra a questão da preservação do patrimônio, da história, mas você pode ser dono. E o Titanic pertence a uma empresa que tem os direitos do Titanic. Então, teoricamente, todas essas empresas não têm que pagar, elas não podem tirar nada lá. Não podem coletar um parafuso lá do chão, porque aquilo tem dono. Podem olhar, podem visitar, não sei se pode penetrar, creio que não, tá? Mesmo os
robozinhos, mas não pode tirar nada, porque tem dono. E é muito curioso essa questão de você comprar um naufrágio, né? Compraria uma coisa que... Pô, mas você tem um tesouro ali... Que você não pode afundado, nem... Bom, isso sim. Isso sim. Não, mas o que eu falo assim, se você puder avaliar, sei lá, um naufrágio de um determinado período, muito provavelmente os caras transportavam ouro ali dentro. Então o ouro deve estar lá. Sim. Aí você avalia que fala, caramba, cara, eu compro... Mas esses onde existe evidências de haver coisas preciosas, esses não são. Não entram nesse pacote da venda. Entendi. Porque aí a questão é mais polêmica, porque ela envolve às vezes até diferentes países, o país que é dono da embarcação, o país para onde a mercadoria está sendo levada, o país da onde saiu a mercadoria, entendeu? Aí envolve uma questão internacional, então... Não, sim, com certeza. Casos, mas será que o Titanic ainda tem coisa? Tem coisa valiosa ali nele, né? Com certeza. Porque tem coisa ali que não quebrou, né? Não tem? Tem com prato certeza. Que tá inteiro, tem coisa que tá inteiro, né? Com certeza. Com absoluta certeza. O cara, porque, por exemplo, o cara você pode comprar como que a gente fala? Num negócio futuro. Por exemplo, hoje eu não tenho tecnologia, mas pode ser que daqui uns 10 anos tem uma tecnologia capaz de eu entrar lá e pegar, tipo, a pilha de prato do Titanic inteirinha e trazer. Sim. E aí, pô, isso aí leva lá uma grana. É que essa questão da exploração dos naufrágios tem também uma questão moral, né? Assim, porque naufrágios onde houve vítimas, você tem que entender que morreram pessoas ali, né? Então aquilo ali não deixa de ser uma sepultura, né? Então, e a violação de sepultura é crime, não é? Então, teoricamente, naufrágios onde morreram pessoas, a permissão para exploração, para visitação é muito severa, porque envolve questões éticas, né? Você está entrando no lugar onde pessoas morreram, né? No caso do Titanic é porque a fila de pessoas interessadas em visitar o Titanic não cabe nesse bairro aqui. Isso é um museu, né, cara? Na verdade, o Titanic... É como mal comparando, é como você ir num cemitério e não violar nenhuma tumba, entendeu? Tem muito essa questão de que os historiadores, por exemplo, não no caso do Titanic, mas para embarcações mais históricas, assim, todos eles defendem que não se deve tirar nada, deixar tudo lá. Ah, sim, tirar até com... Mas mesmo assim, você... E acontece isso com muita frequência, tá? Acha uma embarcação do século XVI, tá? Tem lá um monte de resíduo da embarcação, tá? Os historiadores defendem que nada deve ser retirado de lá. Tudo tem que ser deixado lá. Ainda que... é um pouco questionável isso, ainda que ficando tudo lá, você priva as pessoas de conhecer aquelas coisas. Então, aí entra um negócio... Aí você começa a questionar para que tem museu, então. Então, essa é uma dúvida, isso é um negócio que tem muito. Eu tive em Pompeia. Né? Já fui também. Eu tive em Pompeia. O que acontece, o que o pessoal fala é o seguinte... Quando você, por exemplo, lá em Pompeia, você entra naquelas casas, tem um desenho na parede. Exato. Logo que descobriram Pompeia, o pessoal começou a tirar tudo dali e levar para o museu. Aí eu conversando lá com o pessoal, o que o pessoal fala é o seguinte: quando você tira, por exemplo, uma parede daquela e leva para o museu, você tira ela do contexto. É verdade. Então, por exemplo, eu visitar uma pintura lá de Pompeia num museu, ela pode não representar nada. Quando você visita ela dentro de uma casa em Pompeia, você fala, caramba, aqui era a mesa de, sei lá, de jantar dele. E na sala de jantar, normalmente as paredes eram coisa de comida. É muito engraçado isso. Então, você mantém o contexto. Tanto que Pompeia ela ficou histórica por causa disso. De manter as coisas ali para deixá-la no contexto histórico da parada. Que, aliás, é fabuloso. Né? Entendeu? Então, talvez eles usem isso na mesma situação de naufrágios. Porque se você tirar uma peça de uma embarcação do século XVI, você tira ela e leva para o museu, uma coisa, tudo bem que a restrição para você ver lá no barco é muito grande, poucas pessoas vão. Pouquíssimas. Mas você vê o navio naufragado do século XVI, no lugar onde ele naufragou e tudo, aquilo ali tem um contexto muito maior, você vê um pedaço dele num museu, né? Tem isso, né? Mas eu acho que porque existe hoje esse negócio aí, que é, na verdade, nem é da história, viu? O pessoal chama de arqueologia. Sim. Chama arqueologia contextual. Sim, sim. Então é você não tirar uma coisa porque você tirou aquilo lá, cara, foi igual o Rodrigo Silva lá. Ele visita Jerusalém. Ele acha um potinho lá e ele pega o potinho e traz aqui para Campinas.
Uma coisa é você ver o potinho aqui, outra coisa é você ver o potinho onde ele estava mesmo. Então, isso é uma discussão muito grande que tem no pessoal. E Pompeia, eles conseguiram fazer isso. Então, hoje em Pompeia, não tiram mais nada. Eles deixam ali pra galera visitar. Tudo bem que visitar Pompeia é muito mais fácil que eu visitar um navio que tá naufragado. Até eu já fui a Pompeia, por exemplo. Mas é isso, né? Mas tem muito desses casos, né? Agora, por exemplo, nesse momento tá em curso um projeto, não vamos chamar de exploração, porque não é bem exploração, mas um projeto que envolve o governo da Colômbia de retirar alguns objetos do naufrágio de um galeão, que é considerado até esse momento o tesouro, digamos assim, mais rico de todos os tempos, submerso, de um galeão que foi encontrado na costa da Colômbia, em San José, e o governo da Colômbia, essa é uma pendenga que envolve o governo da Colômbia, o governo da Espanha, o governo dos Estados Unidos, envolve países, porque é muita coisa que tem lá e muita coisa valiosa, estamos falando de ouro, esmeralda, e o governo da Colômbia tem um projeto que ele quer retirar algumas coisas de lá e criar um museu em Cartagena para mostrar o contexto da história daquele naufrágio. E aí entra a polêmica, não pode tirar nada, mas está a 600 metros de profundidade, então ninguém vai conseguir visitar aquilo nunca, porque só um robô que chega naquela profundidade. Mas existe uma forte tendência do governo da Colômbia de colocar em prática isso, porque o naufrágio está nas águas do país deles, embora o barco não fosse deles, fosse espanhol, atacado por ingleses, e quem descobriu foi uma empresa americana. Então você vê o tamanho da encrenca, envolve 4 países aí, essa pendenga, tá? Vai acabar chegando no tribunal de Haia para arbitrar o que vai ser feito. Mas tem essa discussão, porque você já tem imagens, que já fizeram imagens do fundo, e é impressionante. Está falando de um naufrágio de quase 400 anos atrás. Está lá, você vê moeda ainda na areia, né? E eles têm um projeto de tirar e criar um museu. Cara, eu acho que tirar algumas partes assim... Eu também sou favorável. Algumas coisas, sim. Eu acho que sim. Porque é uma maneira de você tornar acessível às pessoas. Que foi o que fizeram, por exemplo, com o barco do Shackleton, o Endurance, que descobriram na Antártica 3 anos atrás. Eles fizeram exatamente isso. Tiraram um parafuso de lá, mas fizeram um mapeamento em 3D fantástico do naufrágio, até porque o barco está inteiro, né? E está começando a ser exibido agora. É muito legal. Muito legal. Mas não tiraram nada. Você acha a história do Shackleton a mais fantástica, assim? Ela era uma história emblemática, né? Porque é uma tragédia que não existiu, porque todo mundo se salvou, né? Todos eles foram resgatados pelo próprio Shackleton. Shackleton fez uma coisa impressionante, um exemplo de liderança, porque ele não perdeu nenhum tripulante, apesar de ter perdido o barco, apesar de tudo indicar que todos teriam morrido, e não morreram graças ao que ele fez, que ele saiu, foi buscar ajuda, voltou, etc. Mas o barco acabou sendo destruído, e o barco é um barco emblemático, o Endurance, porque ficou trancado no gelo mais de ano, até que foi esmagado não, mas ele rompeu o casco e afundou. E afundou e o gelo veio por cima, né? E ficou coberto lá, até que descobriram aí recentemente uma expedição fantástica, e aí fizeram isso que a tecnologia hoje em dia permite, né? Muito mais do que foto. Eles têm embarcação inteira em 3D. O Titanic está no mesmo processo, né? Você ter a sensação de estar vendo o Titanic na sua frente, com essas imagens em altíssima definição. Uma coisa... A arqueologia subaquática é uma coisa fantástica. Sensacional, tá doido. Um veículo desse, o Titã, que era o maior de todos, levava 5 pessoas. Mas eu arriscaria dizer que uma descida dessa, se ainda fosse operada pela mesma empresa, eu arriscaria dizer que ela estaria na faixa de uns 300, 400 mil dólares, eu acho. Coisa para o espaço. Mais ou menos. Você chegou já a entrar em algum desses submarinos aí, submersíveis? Assim? Não. Eu já entrei em submarino normal, submarino militar, mas nesses submergíveis não, esses pequenos eu nunca entrei, não. Mas e com a sensação do submarino?
negócio... Eu achei muito legal quando eu Você chegou a andei. fazer a viagenzinha, não? Eu dei uma navegada num submarino da Marinha aqui, Que legal. bem interessante, uma experiência bem legal. Você tem que dar uma abstraída de que você não tá onde você tá, né? Tipo, não tá embaixo d'água. Senão você começa a entrar numa noia. Deve ter descido uns 40, 50 metros. E saiu da Baía de Guanabara, navegou um pouco, depois voltou. Era mais para ver como era estar dentro do submarino. É apertado, é acanhado, né? Você tem... E balança, como que é? Não, ele é mega estável, mega silencioso. Você acha que tá parado, inclusive. Não tem nenhuma sensação, não mexe, não faz nada. Mas milhões de registros, válvula, válvulas, coisa, cano passa por todo lado, exatamente, você tá doido, né? Isso. É um tipo de embarcação que não dá para você se movimentar com agilidade, entendeu? Porque tudo tem que ser pensado, você vai desviando daqui, desvia dali, porque tudo é muito acanhado, né? A tripulação razoavelmente grande ali dentro. Então. Grande, né? Pô, imagina aquele Uma coisa que eu me lembro muito bem Ah. é que a mesa de refeição, então, né, tudo pequenininho, mas tem o que chamam de mesa de refeição, na verdade, fica do lado dos torpedos. Caramba! Você fica aqui, Você errou ali, o apertou. torpedo tá ali. Bem legal. Mas foi uma experiência bacana. Mas você não percebe. Não tem janelinha, claro, né? Você não tem nada. E quando ele volta, você... O que eu fui, inclusive, estava tocando música, então você ia escutando música para distrair o pessoal. E aqui era impressionante, o que me chamou muita atenção, e a gente não tem muita ideia, é que entrar e sair do submarino não é muito fácil, não, porque é uma escada vertical, aquela escadinha de tipo de bombeiro, né? E é alto, não é uma coisa pequena, não, é alto. Se você cair da escada lá, você cai lá embaixo e machuca, não é? Como desce 5 degraus e está dentro do submarino. Você vem lá de cima da torre dele até você chegar, né, no corpo do submarino, é bem alto. Mas é uma experiência interessante. Agora, imagina aqueles nucleares que os caras ficam... Pois é, são muito maiores, né? Muito maiores. Mas o submarino não é... O submarino é uma arma de guerra. Só existe submarino por questões militares, né? Então ele não foi feito para ser... Pra se divertir, né? Nem ser confortável. Exatamente. Né? Ele é um veículo militar. E como tá o submarino nuclear brasileiro? Tem notícia dele? Não tenho acompanhado tanto assim, mas o projeto do submarino nuclear brasileiro já é bastante antigo. Muito, né? Muito Ele ficava aqui na USP, ó, durante muito tempo. Exatamente. Pertinho da minha casa. Exatamente. Eu morava ali no Jaguaré e ele ficava ali no IPEM. Né? Tinha aquele tanque lá, sim, né? Sim. E eu falava, bom que você explodir, eu sou o primeiro a morrer. Não, eles são seguros. O nível de segurança é grande. Quando acontece um acidente ou outro, sim, é verdade, mas se você... É igual queda de avião. Caiu o avião. Pô, mas quantos voos, milhões de voos acontecem? Mas submarino, qual foi o último mesmo grande? Foi aquele lá, o dos argentinos ou o Kursk? Não, o dos argentinos foi bem depois do Kursk. O dos argentinos, né? Foi. Os argentinos. Teve incidentes depois daquele da Argentina, teve um com um submarino da Indonésia. É? Que ele sofreu Ele foi vítima, na verdade, de uma onda submersa. Caramba! É interessante isso. Mas pegou o quê? Algum tipo de terremoto? Porque naquela região tem muito. Não, ele estava fazendo um exercício militar entre Bali e Lombok, na Indonésia. E é uma região de muita profundidade, mas com muitas montanhas submersas. Certo. Ele estava fazendo um exercício ali e por uma infelicidade, uma combinação... É como se fosse o vento passando no topo de uma montanha. Então ele dá uma acelerada, certo, e depois ele faz assim. E no que ele fez assim, ele puxou o submarino para baixo e morreram todos. O submarino afundou. Morreram menos do que a tripulação era menor do que do Guaraçamã, da Argentina. Mas foi vítima de uma onda submersa. Ele é um fenômeno que existe com alguma frequência, não muita, mas com alguma frequência. E quando ela passa, é um fluxo d'água muito intenso. Né? Quando a corrente pega uma montanha, ela dá uma acelerada e depois ela meio que suga. Aí deve criar um vórtice aqui. Exatamente. E o que tá ali vem puxando, né? Exatamente. E aí o submarino foi sugado e ele passou do limite dele de... Mas que ele implodiu? Ele implodiu. Explodiu? Sim. Caramba!
Caramba! Ele passou do limite dele de pressurização. Depois Mas da é Argentina. raríssimo. É raríssimo, né? É. Raríssimo. Uma tragédia, na verdade. Não foi uma falha. Foi uma tragédia. No caso do submarino argentino, não. Ali você tem evidências de que a manutenção não era perfeita. Ali houve negligência, né? Que resultou na tragédia. No caso da Indonésia, não houve isso. Mas submarinos, as pessoas sempre ficam... Fica. Mas o da Argentina chegou a implodir também ou não? Sim. Chegou também? Sim. Eu pensei que ele Ele tinha implodiu, não. Quase 10 anos, eu acho, o Araçarua. Quase 10 anos, faz tempo. E o Kursk também implodiu, ou não? O Kursk, ele afundou. Ele afundou, né? Ele afundou. E ali era uma questão política, né? Foi em 2000, se não me engano. Foi uma coisa assim. E era uma questão política porque os russos não queriam pedir ajuda, né? Eles não queriam demonstrar uma fraqueza e não queriam muito menos expor o submarino dele aos outros países, porque era um submarino meio top naquela época. Então eles mantiveram a tragédia em segredo enquanto deu, e mesmo quando o mundo ficou sabendo que o pessoal estava lá embaixo, 40 e poucas pessoas, me parece, ainda assim eles continuaram mentindo, dizendo que não, que estavam fazendo, que iam tirar todo mundo, não tiraram ninguém. Mas ali era uma questão política, né? Época da Guerra Fria ainda, final de Guerra Fria, então bem complicado. Uma tragédia, né? Porque uma sensação aflitiva de você saber que tem pessoas que estão lá embaixo e que uma hora o ar vai acabar. Você não sabe o que é. É porque não tem, né? Eu ia falar o que é melhor, né? Esperar isso ou o submarino implodir, porque implodir também é foda, né? Mas eu acho que a implosão, como no caso, por exemplo, do Titã, eu acho que a implosão talvez seja menos sofrida, né? Porque... Não, mas eles falam que os caras sabiam o que ia acontecer, né? Tem essa dúvida, né? Eu não sei. Eu sei que eles assinam um termo, né? Para a empresa se proteger. Eu sei que eles assinam um termo. Mas eu acho que mesmo que o passageiro lá, digamos assim, tenha consciência de que existe algum risco, o fascínio da viagem em si é maior do que a prudência, entendeu? Isso com ver certeza. o Titanic valia o risco. E que foi apresentado o risco para eles, a gente nunca vai saber, né? Mas é o Titanic. O Titanic é um fenômeno. Você tem vontade de conhecer o Titanic? Então, eu gostaria de ver. Não, mas pelo que ele representa, entendeu? Entendi. Eu gostaria de ver, sim. Eu acho que eu iria. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade, eu acho que eu iria. A qual naufrágio que você mais gostaria de ver, assim? O Titanic seria tipo top 1, não? O Titanic é o mais famoso de todos. É o mais famoso, né? É o mais famoso. Na verdade, assim, qualquer naufrágio, na verdade, me fascina. Me interessa. Porque quando você olha um barco afundado, principalmente aqueles que estão mais bem preservados, que já não viraram escombros, onde você não consegue ver muito bem a forma, mas quando você vê um barco afundado que ainda tem formato, é impressionante por N motivos. Primeiro, pelo tamanho, né? Porque uma coisa é você olhar um barco na superfície, onde você está vendo só um pedaço dele, porque a outra parte está dentro d'água. Outra coisa é quando você vê ele afundado, você vê ele inteiro, então ele fica muito maior. Mas o que mais me interessa o que mais me fascina é que por trás de todo naufrágio tem uma história. Tem a história. A história que é legal. Aconteceu alguma coisa para aquele barco estar ali. Ele não foi construído e afundado ali. Aconteceu alguma coisa que colocou ele naquela situação. Então, e além de ser guardado as proporções, é uma cápsula do tempo, né? Com Se certeza. aquele barco afundou há 100 anos atrás, é 100 anos que aquilo está ali, né? Então me interessa muito a história. As poucas vezes que eu tive a oportunidade de mergulhar em algum naufrágio, eu sempre fiquei muito interessado em saber que barco é esse, o que aconteceu, por que ele afundou, né? Porque isso faz com que você
sinta e toque num elemento histórico que você não teria oportunidade, por exemplo, de fazer isso no museu, onde está tudo protegido. Você não consegue ter o tato, né? No naufrágio, se você for uma pessoa consciente, que não for saquear, destruir nada, você toca no negócio, né? Então, isso sempre me fascinou muito. O que aconteceu que levou àquela situação? Qual o mais legal que você já viu, assim? Que você já teve? Não, eu mergulhei em poucos. Mergulhei alguns no Caribe, mergulhei aqui no Brasil, já mergulhei alguns que foram afundados, inclusive, de propósito, para servir de atrativo para mergulhador, que é muito legal do mesmo jeito, porque tem a história do mesmo jeito, né? Não houve uma tragédia, mas houve todo o histórico do barco, né? Que barco é aquele? Tem um que eu tenho uma certa curiosidade de mergulhar, não pelo barco em si, mas pelo que ele representou, assim, na época, e é recente, que foi quem for mais velho vai lembrar dessa história, o famoso barco da lata, que despejou as latas de maconha no Rio de Janeiro, no litoral brasileiro, nos anos de 1980. Essa é uma história bem interessante. Virou tema de escola de samba, virou letra de música, virou um monte de coisa. Caramba! Era um barco não muito grande, um barco cargueiro que estava vindo carregado de maconha, fazendo um tráfico de maconha da Ásia para os Estados Unidos. E quando chamava-se Solana Star. E quando o Solana Star estava chegando na costa brasileira, o departamento antidrogas americano, que já vinha monitorando o barco, porque já tinha certeza que ali tinha droga, maconha, né? Ele avisou as autoridades brasileiras para interceptar o barco aqui antes que ele chegasse nos Estados Unidos. E aí, por alguma razão, a tripulação ficou sabendo que ia ser interceptada e, para não ser pega em flagrante, livrou da carga. Só que eram 15 mil latas de maconha. 15 mil latas. Imagina a lata, tipo uma lata de leite em pó assim. 15 mil latas cheias de maconha. Então eles começaram a jogar a maconha no mar. E jogaram todas as latas no mar. Caramba! E não foram pegos pela Marinha. Inclusive, depois que eles fizeram isso, eles foram para o porto do Rio de Janeiro, pediram autorização para parar no porto, alegaram que o barco estava com problema. Pararam no porto, e quando pararam no porto, eram 7 tripulantes, 6 foram embora do Brasil rapidinho de avião, só ficou um. E essas 15 mil latas de maconha que foram jogadas no mar, mais ou menos na altura assim, de Cabo Frio, mais ou menos onde eles estavam, essas latas saíram à deriva. E essas latas, dias depois, começaram a chegar nas praias de São Paulo, principalmente, e do Rio, sobretudo. Caramba! E aí começou a chegar as latas de maconha na praia. Imagina o que foi isso, né? Foi uma coisa inédita, porque a polícia não dava conta de prender a quantidade de pessoas que entravam no mar para pegar as latas. Surfistas saíam com a prancha cheia de lata de maconha. E aí daí veio a expressão que depois ficou bastante popular, que é da lata. Da lata era coisa boa, porque a maconha que estava naquele barco era da excepcional qualidade. Na época que a maconha... E deu para usar? Na época que a maconha brasileira era uma porcaria, de repente começou a chegar uma maconha muitíssimo melhor, de graça, né? E na praia. E aí virou o verão da lata. O auge foi no verão, se não me engano, 87, 87, 88. Virou o verão da lata. E assim, sobrava maconha todo canto. O Rio de Janeiro teve festas homéricas, assim, regadas a maconha da lata. Maconha da lata. Então quer dizer que a maconha ficou boa ainda ali. Nessa época estava tendo uma regata, uma competição de barcos a vela que ia de Ilhabela para Santos. Uma regata tradicional, famosa, não sei o quê. Na metade dos barcos não terminaram a regata, porque a hora que eles viram que tinha lata de maconha, mas eles esqueceram a regata e foram pegar as latas. Porque cada lata daquela depois passou a valer muito, porque a maconha era boa. Era muito boa. Era muito boa. 15 mil latas foram jogadas no mar, no barco. A polícia conseguiu capturar mais ou menos umas 2.500 só. O resto foi consumido pelo povo.
E o Solana Star, o barco onde estava toda essa maconhada, ele ficou no porto no Rio de Janeiro, e aí quando a história veio a público, prenderam o único tripulante que estava lá e confiscaram o barco. O barco foi confiscado, o dono do barco alegou que não sabia, mas enfim, perdeu o barco. O barco foi confiscado, depois o barco foi a leilão. 3 anos depois o barco foi a leilão, foi comprado por um cara do Rio de Janeiro que queria transformar ele num iate, depois o cara desistiu da ideia e vendeu para uma empresa de pesca, transformou ele num barco pesqueiro. E na primeira viagem que o barco fez como barco pesqueiro, ele afundou. Caramba! E afundou exatamente na mesma região da maconhada, da região de Cabo Frio. Exatamente. Bem estranho. Por uma ironia do destino, ele afundou naquele local. Morreu, inclusive, alguns tripulantes na ocasião. E o barco afundou e está lá. E hoje em dia ele é visitado por mergulhadores, ele faz parte do turismo ali. Turismo subaquático lá, de mergulhadores. Dizem até que os mergulhadores que vão lá para ver se não sobrou uma lata. Sobrou uma latinha, né? Sobrou uma lata, né? Mas o Verão da Lata foi muito famoso na época. Foi uma história muito interessante, assim, muito surreal, imagina. De repente começou a chegar... Os pescadores pararam de pescar, porque eles descobriram que dava muito mais dinheiro pegar lata no mar do que pegar peixe. E aí começaram... A história foi divertida, porque a polícia não sabia como agir, o que fazer, né? Ela não podia simplesmente prender uma pessoa porque a pessoa saiu do mar com uma lata, até porque a lata estava fechada. Andar com lata não é crime. Então eles estipularam que é o seguinte: ok, tá bom, a gente não pode prender se tiver com a lata, mas se você tiver com a lata e você tiver um abridor de lata, aí você vai preso. Caramba. Porque aí configura... Você pode consumir o que está dentro. Então a história é muito interessante. Por isso é que eu gostaria de mergulhar lá. Esse você ainda não visitou? Ele afundou com outro nome, afundou com o nome de Tunamar. Só pela história, que a história é muito interessante. Nunca foi nele? Não, nunca fui. Pô, mas isso aí é fácil. Ele tá muito fundo ou não? Não. Ele tá, acho que é 50 metros, não é tão difícil assim. Olha aí, ó. Mas a história é muito interessante. Foi um fenômeno social. E na verdade foi assim, a ditadura tinha recém terminado, então claro. Ainda era uma época assim, tinha uma repressão policial meio intensa, tava naquela transição, mas né? O povo estava na fase do desbunde, tipo, dane-se, foda-se, vamos fazer festa. E aí de repente começa a chegar maconha de graça na praia. Todo mundo catava lata de maconha. Velhinha catando lata de maconha, porque... começou a valer muito mais depois, quando começou a... Será que tem alguma lata que a galera guardou ainda? E teve mais, tem, com certeza. Né? Com certeza, mas acho que o cara guardou a lata vazia. Naquela época, os traficantes, por exemplo, do Rio de Janeiro, ficaram putos da vida, porque acabou o negócio deles. Claro. Ninguém mais ia comprar maconha fumo de graça na praia. Ninguém ia comprar mais fumo na boca de fumo, porque vinha maconha de graça na praia, né? E aí eles tiveram que melhorar a qualidade da maconha para poder competir com a maconha da lata. Nada com concorrência, né, Então, cara? na verdade, para os maconheiros da época, aquilo foi um ótimo negócio, porque a qualidade da maconha nacional melhorou muito por causa da concorrência. Entendeu? A história interessante por trás A minha intuição é que de cada caso onde é feita a apreensão de droga sendo contrabandeada pelo mar, outras 9 passam. Eu acho que quando fala, pegamos tantas toneladas no barco e tal, significa que passaram mais 9 com tantas toneladas também e não aconteceu nada. Porque é difícil monitorar. Por exemplo, Porto de Santos hoje em dia é um escoadouro de cocaína, né, para a Europa. É muito sério. E o pessoal usa os próprios navios como se fossem mulas, né? Às vezes a tripulação não está nem sabendo que está levando droga lá. Esconde, né? Esconde embaixo do casco, esconde em container. Então é muito sério. Na época do barco da lata, a brincadeira ainda era maconha, né? Hoje em dia é mais sério, né? E os traficantes, eles têm, né? Tem aqueles famosos submarinos deles, né? Uhum. Que vão, né? Os narcossubs. Os narcossubs, né, cara? Quem começou os narcossubs foi o Pablo Escobar. Pablo Escobar, né? Exatamente. O Pablo Escobar foi o mentor da ideia de transportar droga para os Estados Unidos por baixo d'água, né? E aí ele começou a construir, trazia os engenheiros, alguns vinham da Rússia, inclusive, traziam os caras para construir uma espécie de submarino, uma coisa que não fosse detectada em superfície, para poder levar droga começo para os Estados Unidos. Depois a coisa evoluiu
E hoje em dia os narcosubs continuam existindo, tá? E a grande rota hoje em dia é a travessia daqui para a Europa. Caramba. É longe e eles vão. Mas vai gente ali dentro. No norte do Brasil, Belém, Amazonas, vira e mexe, descobrem um submarino lá sendo feito, ou então descobrem na Europa um afundado, ou apreendem quando os departamentos antidroga têm alguma suspeita, alguma denúncia, às vezes eles conseguem apreender um, mas é uma coisa bizarra, porque se um submarino já é algo um pouco claustrofóbico, imagina um submarino feito para levar droga, onde o que menos importa ali é o ser humano que está ali dentro, importa é a droga. Vai uma pessoa só? Não, eles vão 2 ou 3. Caramba, então é grandinho, só que o espaço é minúsculo, assim. Eles passam 3, 4 semanas fazendo uma travessia dessa, uma área onde eles mal conseguem deitar, porque tudo é droga, né? E aqui o Brasil é um dos grandes portões de exportação dessa droga para a Europa. A droga vem até um ponto específico aqui do Brasil. Embarca nos narcosub. Embarca no narcosub e o narcosub atravessa. Quando o Iberê estava construindo o submarino dele, eu falei pra ele, pô, você tinha que ter visto um narcosub. E ele fez, o Iberê fez esse submarino. O Iberê fez o submarino dele, só que só cabia ele. Quando eu conversei com ele, eu falei, pô, cara, você tinha que ter se inspirado nos narcosub, que aí você... Teve uma época que a gente trabalhou junto, né? Durante um período de tempo, eu e o Iberê. Antes dele criar o... Ah, sim, que ele era jornalista, exatamente, né? Trabalhava na redação com a gente. Isso. Um caso muito... Na hora que eu fiquei sabendo que ele tinha feito esse submarino, eu falei, caramba, não acredito, ele fez um submarino. Ele fez e ainda usou. Então. Hoje o submarino dele é cortado, é legal pra caramba. Ele faz as palestras e ele leva o submarino. Ele fez um corte assim. Ah, tá, pra mostrar. Aí dá pra você ver toda a estrutura do submarino, o que ele fez e tudo. É um negócio legal. Fazer um você não tem vontade, não. Não tenho nem capacidade. É muito trabalho, né? Não tenho nem capacidade. Num dos meus livros eu conto uma história de um desses primeiros narcosubs que foram apreendidos na Espanha. Aquele foi documentado na época, então eles tinham contratado um capitão, que era um espanhol, que contratou 2 ajudantes, que eram equatorianos, se não me engano, para fazer uma travessia de um carregamento daqui para a Europa. E eles fizeram isso, mas quando ele estava chegando lá, ele ia recebendo seguidos comunicados mudando o ponto de desova da droga, função da fiscalização, até que chegou uma hora que ele entrou lá numa baía e estava na iminência deles serem capturados, e eles 3 saíram do submarino e afundaram o submarino lá com a droga dentro. Foram até lá e não conseguiram desembarcar. E aí foi considerado uma vitória, porque depois eles foram presos, inclusive. Só que quando a polícia estava fazendo todo esse levantamento, eles descobriram outro submarino afundado lá, só que estava vazio. Quer dizer, o outro conseguiu descarregar. Porque esses submarinos eles são usados de uma vez só, é descartável, entendeu? Ele faz a viagem e em seguida a tripulação afunda, tira a droga, afunda e vai embora, para não deixar prova. Tanto que a polícia só descobriu o outro submarino acidentalmente, porque estava na mesma baía, tinha um outro submarino afundado, só que estava sem a droga. Quer dizer, aquele se deu bem. É um dos 9 que passou. O tráfico de drogas é muito... Mas ele chega aí debaixo da água mesmo. Não, na verdade, Sérgio, ele vai o tempo todo no limite da superfície. Entendi. Ele vai, é tipo aquelas balsonas que fica... Ele só não tem casario, só não é visível, entendeu? Ok, agora. Porque ali ele está protegido, o radar não pega, entendeu? Então... E como o mar é sempre mexido, tem onda pra cá, pra lá, e é tudo escuro. Mas o cara não tem espaço para levar comida, inclusive, né? Porque tudo é feito para droga.
Dizem inclusive que no começo, quando começaram os narcosub, os traficantes, com medo de serem roubados pelos próprios tripulantes, que eles fechavam os caras lá dentro, trancavam os caras com cadeado e só era aberto quando chegasse do outro lado. Entendi. Caramba! Os caras ficavam presos dentro do submarino, sem poder sair, Entendi. porque era Só garantia de que eles iam entregar a droga lá. Deixava a chave aqui, a outra chave tava com o cara lá. Então só quando o submarino chegasse lá é que eles abriam os caras saírem lá de dentro. E senão eles tinham medo que a tripulação que tava lá dentro roubasse. Imagina, cara. Imagina, cara, você ficar 4 semanas num... Você vai ver aqui. Imagina ficar 4 semanas preso num negócio desse, cara. Deixa eu Com ver. mais 2, 3 pessoas lá dentro. Mas eles Terrível, né, os cara? traficantes são muito criativos pra... Cara, é pra criatividade demais, né? Teve um caso que não faz Engenhosidade demais. tanto tempo assim, que capturaram tartarugas que estavam levando droga. Amarravam um pacote de cocaína nas tartarugas, que eles sabiam a rota que a tartaruga ia fazer. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, é comprovado que alguns desses narcosubs são construídos no Brasil. Sério? Sim. Duvido que algum engenheiro vai assinar um projeto desse e botar um nome, mas... Não, quem começou, sim. Quando o Pablo Escobar bolou isso, ele trouxe gente para desenvolver como seria aí um veículo embaixo d'água que levasse droga. O Brasil tem uma costa muito grande, então, e você sair ali do norte do Brasil para uma travessia para a Europa, não é tão distante quanto sair daqui, por exemplo, de São Paulo. Sim, se você sair A aqui distância é pequena, né? do Rio Grande do Norte, por exemplo, né? Tanto que o avião, né? O avião que a gente pega, a gente sobe Faz até o o Rio Grande voo. do Norte e atravessa. Então, assim, são feitos com frequência. Podem levar mais de 1 tonelada fácil. Um submarino, por exemplo, desse tamanho aqui, deve levar umas 5 toneladas, talvez, de cocaína. É uma operação extremamente rentável se ela der certo. Ele meio que o próprio mar, ele se camufla com a própria ele é onda camuflado e tudo, pela própria natureza, pela né? própria natureza. E ele vai embora, vai atravessando, entendeu? É que os caras, assim, isso aí já deve ter toda uma questão aí da guarda costeira que fica já meio ligada, né? Tem um... Mas a rota, o Brasil hoje está meio no radar do mundo inteiro na questão da exportação de cocaína e pelo mar. A droga pode não ser brasileira, mas ela passou pelo Brasil para ser embarcada, entendeu? Porque aqui é que nós... Porque não adianta a droga estar lá na Colômbia, por exemplo, o cara chegar no mercado, não consegue. Ele tem que trazê-la pro Brasil para poder Exato. sair. Ou pro norte ali para poder sair, né? Pra poder sair. Tem como. Isso aí. Acontece muito. Eu tinha uma outra, eu nunca tinha parado pra ver um narcosub, eu tinha uma outra visão. Agora que eu tô, cara, olha o tamanho do negócio, cara. É muito grande. Mas coitado dos caras, né? Eles vão só num pedacinho, porque o resto é só tudo droga. Só droga. Houve uma época ali na região da Somália que eles faziam sequestro. Eles sequestravam Grandes barco, embarcações, e né? às vezes pequenos também. Sequestravam um veleiro e pediam resgate pela pessoa. Houve uma época que isso foi muito comum, sequestrarem europeus, por exemplo. Porque os grandes, eles pediam resgate pela mercadoria. Pela mercadoria, né? E agora, nesse momento, está tendo muito problema na costa do Iêmen com os Houthis lá, que estão explodindo o navio. Todo dia eles estão abordando e não é roubando, ali é uma questão terrorismo, na verdade. Então ali é um problema muito sério. É uma rota importantíssima, né? O que era na Somália há 10 ou 15 anos atrás com a questão dos sequestros, que até gerou um filme famoso do Capitão Phillips, né? não era? Capitão Phillips, já viu o Capitão Phillips? É muito bom. É uma história verídica. O Tom Hanks. É uma história verídica. É muito legal. Conta essa história aí dos somalis sequestrando o navio, cara. Eles abordavam o navio, sequestravam o navio, e a história do Capitão Phillips é verídica. E agora o que está acontecendo lá com os Houthis é muito pior, porque a navegação naquela região, a navegação está em risco. Os grandes armadores estão evitando de mandar navio para aquela região porque existe o sério risco deles perderem o navio. Eles explodiram eles invadiram o navio, a tripulação fugiu, eles invadiram o navio e explodiram o navio. A troca é o seguinte, eles alegam, cara, que o navio, por exemplo, o navio vem navegando em água internacional.
eles alegam que o cara invadiu o território do Iêmen. E tem questão política, porque eles lógico, têm o apoio do Irã, então eles alegam que aquele navio está, de alguma forma, ajudando Israel, abastecendo Israel, então, sabe? É um emaranhado, é uma confusão aquilo. Há tempos atrás, antes de começar essas crises recentes agora, há tempos atrás eles tinham sequestrado um navio petroleiro carregado de petróleo. E eles ficaram com o navio sob a guarda deles, mantendo o petróleo lá dentro. Só que sem manutenção nenhuma, o navio começou a se deteriorar, começou a ter vazamento, começou a ter problemas sérios. E aí eles começaram a usar o navio como se fosse uma ferramenta de barganha, de falar, nós vamos explodir esse navio aqui. E seria uma catástrofe ambiental assim absurda, porque o navio era um super petroleiro, lotado de petróleo, e eles falaram, nós vamos explodir o navio, vamos afundar o navio aqui. E aí houve uma encrenca danada que envolveu inclusive a ONU. Por fim eles conseguiram negociar com os rebeldes que, ok, vocês vão continuar com o petróleo, mas nós vamos trocar o navio. Eles mandaram um outro petroleiro para lá, vazio, que bombeou todo o petróleo daquele que estava, o navio que já estava comprometido, para o novo navio, para pelo menos que não houvesse vazamento de petróleo. O navio está lá até hoje. Está lá até hoje. Tá, carregado de petróleo. É uma bomba. Sim, é a bomba que eles têm o fósforo para acender o pavio, entendeu? É uma região muito conflituosa e essa questão que está acontecendo agora lá é muito séria, porque... É muito sério mesmo, eu tô vendo aqui, ó, tem um negócio que saiu agora, ó. Eles soltaram o vídeo Eles botaram uma série de explosivos em volta do navio. Esse foi um caso onde ninguém, pelo menos, se feriu, porque a tripulação saiu do navio, tinha abandonado já o navio. Em 48 horas eles explodiram 2. 2 navios, cara. Mas vem cá, aí esses caras são terroristas, né? Na minha concepção, eles são terroristas. São terroristas, mas esses caras, eles manjam de navegar também, né? Porque... É a mesma coisa lá do filme do Capitão Phillips. Por mais que aqueles caras fossem bandidos, os caras eram valentes, porque não é fácil você abordar um navio no meio do oceano. Não é? E não é nada fácil você subir num navio no meio do oceano, cara. Olha aí, cara. Olha que doideira. O navio afundou, ó, depois da explosão e tudo, ó. Caramba. Isso está acontecendo agora. Todo aquele pedaço ali do Mar Vermelho é muito... E é um pedaço super importante, né? Muito. Logo que estourou a guerra ali... O canal de Suez é ali. Então, e o pessoal falou que ia fechar o Estreito de Hormuz, né? Exatamente. Que é onde se fechar, 20% do petróleo. Estrangula a navegação. Porque aí você obriga o navio que sai da Europa para a Ásia, por exemplo, ele vem pelo Suez, entra no Mar Vermelho, passa no Estreito e está lá. Se não tiver essa passagem, ele tem que contornar todo o Atlântico, descer a África, fazer o que os antigos portugueses faziam. Né? Exato, claro. As antigas navegações faziam isso. Aí. Vai ter que voltar em 1400. É a mesma coisa que você... Meu Deus, velho. Mesma coisa que você fechar o canal do Panamá e obrigar toda a embarcação a dar a volta na América do Sul. Fora que na hora que passarem embaixo na América do Sul, metade vai ficar, né? Então, igual quando passar ali pela África também, metade fica, né? Olha o navio afundando. Afunda rapidinho. Doideira, cara. Ué, mas também é o tanto explosivo que eles colocam no navio, cara. O naufrágio sempre acontece assim, ele começa lento, né? Começa devagarinho, né? Parece uma tragédia em câmera lenta, vai descendo bem devagarinho. Mas ele vai aumentando a velocidade do afundamento na medida em que a água vai entrando. No final é muito rápido, ele desce muito rápido. Então, o Estreito de Hormuz ali é um negócio que estrangula tudo, né? Estrangula tudo. Se eles fecham o estreito, acaba. É igual fechar o canal de Suez, por exemplo. Lembra quando entalou o navio no canal de Suez? O navio entalou, é verdade. A confusão que deu? Porque não passava ninguém? E nessa guerra, a gente vê muito falar da Força Aérea e tal. E como que é a parte da Marinha? Não, o que eu tava falando também é que os Houthis estão usando drones para atacar os navios. Drones também, né? Drones militares. Bombardear o navio, para atacar. Para tirar a tripulação de lá, eles atacam o navio. Como que é a Marinha aí nesses conflitos todos? Ela tem um papel fundamental, né? Porque boa parte daqueles mísseis lá são lançados de navios, né? Sim, mas a questão é a seguinte, uma situação dessa, que está no mar do Iêmen, né? Em tese, uma marinha de um outro país não poderia entrar ali, porque está no mar deles. Agora, é um conflito entre nações, né? É claro que nesse caso aí, envolve Estados Unidos, obviamente, envolve outros países.
Mas não é tão simples assim, de botar porta-aviões lá para controlar o tráfego dos navios. Não é tão simples assim. Tudo isso é... Mais um porta-aviões ali em água. Você tem nesse momento conflitos nessa região, você tem um conflito político muito sério entre a China e as Filipinas, por exemplo, no chamado Mar da China, que é uma pendenga que já está se arrastando há anos e que está ficando cada vez mais tensa. Parece o motivo parece tolo, mas existe uma disputa por algumas ilhas ali no Mar da China, que na verdade não são nem ilhas, são arrecifes assim, e uma pendenga que envolve a China, que diz que é dona daquilo, envolve o Vietnã, que diz que é dono, envolve as Filipinas, que diz que é dono, todo mundo diz que é dono daquilo lá, daqueles, digamos, arquipélago, que na verdade não é o interesse, não é o arquipélago, e sim a região onde ele está, que é meio estratégica para controlar o movimento de comércio naquela região do Mar da China. E dizem também que lá teria petróleo e outras coisas assim. E aí o que aconteceu? Há umas décadas atrás, umas 3 décadas atrás, as Filipinas, que sempre alegaram que as ilhas pertenciam a eles, pegou um navio deles, um navio velho, botou meia dúzia de militar lá dentro do navio, levou um navio e encalhou o navio numa dessas ilhas. Encalhou de propósito. Encalhou de propósito. Encalhou de propósito. Por que ela fez isso? Porque ela botou a bandeira dela ali. Exatamente. Entendi. O navio passou a ser a prova de que aquilo era habitado por filipinos, pertencia a Filipinas. E aí, o navio está lá até hoje, tá? Ele continua sendo cada vez mais podre, tá? Mas ele não corre risco de afundar, porque está encalhado, ele vai desmontando, desmantelando, mas de tempos em tempos o governo das Filipinas troca a tripulação, que fica permanentemente, ela tem mantém gente, sempre ocupado. Permanentemente tem militar dentro do navio. Do militar, cara, imagina ser militar nas Filipinas. Eles trocam de turnos em turnos, e aí o que começou a acontecer? A China começou a atacar os barcos que iam fazer o suprimento da tripulação que fica no navio, porque eles precisam levar comida para os caras, água para os caras. Aí a China começou a sufocar a tripulação militar que está no navio, atacando o barco de suprimento. E ataque mesmo, com canhão de água, com intimidação, ameaçando trombar. Que doideira. E isso está acontecendo há muito tempo naquela região. E envolve discussão entre governos, 3 governos no caso, e os Estados Unidos tentando meter o dedo lá também, porque isso é uma rota crucial para o escoamento da produção chinesa, por exemplo. Eles querem dominar. E na verdade tudo isso está sendo causado por um velho navio que está lá encalhado com 6 caras dentro dele, só que tem uma bandeira das Filipinas. Então eles dizem assim, não, isso aqui é território da Filipina. No caso do espaço também é assim, né? Quem chegar primeiro que é o dono, né? Mas no caso no caso do espaço, sim, cara, existe um acordo, né? O Acordo Internacional do Espaço. Como funciona isso, Sérgio? Cara, então, hoje tá muito meio em dúvida, né? O lance é o seguinte, a gente não pode usar o espaço nem pra coisa militar e nem pra exploração, entendeu? O espaço só pode ser usado de forma pacífica. Mas uma empresa privada pode mandar um satélite? Ah, não. Isso aí ela pode. O quê? Ela pode mandar um satélite, mas aquele satélite ali, ele não tá sendo usado pra, como eu vou dizer assim, não é Não tem fim militar. Então, mas o espaço ele é militarizado, né? Esse que é o negócio. Sim. Porque mandam os tal dos satélites secretos, que ninguém sabe o que é. Então, mas a gente sabe que no fundo é coisa militar. Que chamam de balão meteorológico, que não é balão meteorológico. Não, manda o satélite mesmo que a gente não sabe. É o mesmo caso da Antártica, né? Sim. Porque tem um acordo internacional da Antártica. Sim. O acordo do espaço ele foi baseado no acordo da Antártica, entendeu? Uhum. Que é não explorar economicamente. Esse que é o negócio, entendeu? Mas eu acho que em terra é mais complicado, cara. É bem mais complicado, dúvida. E é isso. Porque o cara parou um barco ali, e aí? Pôs a bandeira dele, é dele. Agora, quando chegar na Lua, aí vai ser problema. Porque na Lua tem a bandeira dos Estados Unidos lá. Será que fisicamente ainda existe?
A bandeira deve existir, ela deve estar toda sem cor já por causa da radiação, mas ela deve estar lá fincadinha, não tem nada. Agora, que a China chega lá, os Estados Unidos tem um acordo da Artemis, que a gente fala, Artemis Accords, que o Brasil assinou. Nesse acordo diz que os locais de pouso da Apollo são patrimônios da humanidade. Ou seja, ninguém pode mexer. Só que a China não concorda, porque a China tem um acordo dela e mais de um monte de país lá que não concorda com isso aí. Isso quer dizer o quê? Que a China pode pousar em cima da Apollo 11 lá. Meter uma bandeira lá. E meter a bandeira chinesa em cima, entendeu? Então, essa é uma briga que vai ter. Tanto que esses pontos no mar aí, esses estreitos de não sei o que e tal, geopoliticamente tem uma importância gigantesca, que são pontos que são gargalos econômicos, onde passa petróleo. Escoa a produção, onde né? escoa a produção e tudo. Só que o que o pessoal estuda hoje é a astropolítica, que é quem dominar o espaço que vai estar dominando o planeta, na verdade, entendeu? Porque do espaço você tem uma visão, você tem a visão de tudo, você impede, você vigia e tal. Então, hoje está passando... E qual que é o ponto? Esse gargalo no espaço é a órbita baixa da Terra. Porque para eu ir para a Lua, eu tenho que passar pela órbita baixa da Terra. Então, quem dominar a órbita baixa da Terra vai estar dominando o planeta, entendeu? Essa que é a grande confusão que tem. Agora, o que vai ser? Está sendo discutido, cara. Então, o espaço é essa confusão, cara. Não sabemos o que vai virar. O pessoal discute até hoje. Engraçado que o Brasil ele é forte nisso aí. É bem forte. Temos voz? Temos voz, cara. Na verdade, o Brasil ele é chamado para mediar. Ah, interessante. Interessante, né? Nos congressos e tudo. Grande Ian Grosner aí, procurador da República, ele é um dos caras mais famosos do mundo, meu amigo, nessas negociações todas aí. Porque de um lado você tem a galera do acordo Artemis, do outro lado você tem a galera da China. E aí, como que fica? Pra um vale uma coisa, pro outro não vale e tal, não sei o quê. E vira essa confusão, cara. A gente não sabe o que vai acontecer, tem que esperar. Mas são esses pontos de gargalo, né? Que o mundo tem, que é o Estreito de Hormuz, Porto de Suez, Canal do Panamá, esses lugares na China. Acho que o professor Rock que fala que são 5 pontos, né? Que a Terra tem 5 ou 6 pontos. Que se você domina esses pontos, você domina o planeta, entendeu? E agora isso aí tá indo pro espaço com essa mesma coisa, entendeu? Não deixa de ser bem parecido com a exploração lá desde o começo, né? Sim. Que eles do nada, sem consultar ninguém, decidiram o quê? Cara, nós vamos dividir o mundo. Desse paralelo pra cá é seu, daqui pra lá é meu. E... Faz lá o Tordesilhas e... Exatamente. Agora, o espaço vai ser dividido entre China e Estados Unidos. Então, como que fica? É exatamente a mesma coisa, cara. O pessoal acha que vai ter em breve um tratado de Tordesilhas na Lua. Se chegar Estados Unidos e China, eles vão lá e metem igualzinho, mesma coisa, entendeu? Ó, daqui pra cá é meu, daqui pra lá é seu e tá resolvido? Tá ótimo. Metade do mundo é meu, metade do mundo é seu. Cara, não tem o que reclamar. Você acha que a Lua ainda é a cereja do bolo da exploração? Por causa das riquezas que descobriram lá agora, né? Tem muita água e tem muito hélio 3, que é para fazer fusão nuclear, e fora outras coisas, terras raras. Essas terras raras. Cara, ainda é mais acessível, não é tão inacessível. Não né? É 3 diazinhos de viagem, e o lance é esse, muita gente diz que vai se repetir o que foi na época das grandes navegações, o dia que os dois chegaram na Lua. Que muito provavelmente, cara, eles vão chegar e falar assim, metade é sua, metade é minha, tá bom pra você? Tá bom, então, cara, acabou, é isso aí. Mas o lance de ir pra Lua, eles comparam muito com a época das grandes navegações por causa disso. Vieram pra cá pra quê? Pra explorar comercialmente. É ouro, é coisa é madeira, é tudo. Cara, nós estamos vendo exatamente uma repetição, pra você ver como que a humanidade, né, de tempo em tempo, repete tudo igual. Só que num outro nível, mas é a mesma coisa. Nível. Mas é igualzinho, cara. É assim, não tem, se repete mesmo. Cara, eu vou te falar, mistério assim envolvendo o mar é meio farto, porque é difícil você ter uma explicação para coisas que acontecem no lugar onde ninguém monitora, né? Então, por exemplo, todo barco, toda embarcação, todo barco, vamos supor, que afunda e não tem sobrevivente, você nunca vai saber o que aconteceu. Pra começar. Tem sobrevivente para contar, você nunca vai saber. O mar é um grande deserto, né? Você não tem satélite monitorando, não tem nada disso. Então, assim, os chamados mistérios do mar, que todos com certeza têm uma explicação lógica, só que a gente não sabe qual é a explicação. Eu não acredito em nada sobrenatural, nada disso. Para mim, tudo tem uma explicação lógica. Só que a gente não sabe o que aconteceu, porque não ficou ninguém vivo para contar.
e não houve nenhum registro que pode ter acontecido. Um barco que afunda e não sobra nada, não sobra nem o barco, e isso acontece com uma certa frequência, não sobra nada na superfície, por exemplo. Você não sabe nem aonde afundou, nem muito menos por quê. E aí favorece muito as teorias da conspiração, que é você começar a especular. Não, o Mary Celeste foi encontrado intacto, não tinha nada de errado com ele, não tinha ninguém a bordo. E nunca não conseguiram descobrir tem explicação o qualquer. que aconteceu. Tem N Quais são teorias. as hipóteses mais... O Mary Celeste era um barco de carga, era um veleiro de carga, né? Que estava indo dos Estados Unidos para a Europa, levando um carregamento de álcool, barris de álcool. E uma das explicações tem a ver com a mercadoria que ele transportava, o álcool. E ele foi encontrado perto dos Açores, à deriva. Ele tinha uma tripulação era o capitão, a mulher, a filha e mais... me lembro mais quantas, que 10 ou 11 tripulantes. Ele foi encontrado sem ninguém, mas tudo em perfeito estado. Não tinha nada de errado com o barco. Tinha comida, tá tudo ali. Só que assim, foi abandonado meio às pressas, coisas caídas no chão, né? E aí ele foi encontrado por um outro barco, que era um barco também americano, que inclusive os capitães se conheciam, faziam a mesma rota, e ele foi encontrado por esse outro barco. Bom, e aí surgiram várias teorias para tentar explicar o desaparecimento da tripulação do Mary Celeste. Uma coisa que não havia no barco e não havia mais o bote dele. O bote é um bote que todo barco grande leva um bote, deslocamento no porto. Né? O do Mary Celeste não estava lá, significava que aqueles caras fugiram no barco, fugiram no bote. Tá bom, mas por que fugiriam, né? Por que você ia fugir de um barco que está bom no meio do mar, né? Um barco a remo, como? Uma das teorias é que poderia ter havido uma autocombustão em algum barril de álcool, poderia ter virado e gerado um início de incêndio que levou o pessoal a ficar em pânico, porque o barco ia explodir, abandonaram o barco e por alguma razão o fogo se extinguiu. Por alguma razão o fogo poderia ter sido apagado. E aí já tinha ido embora. A outra explicação é que eles teriam feito isso, teriam abandonado o barco, mas teriam continuado, passado para o bote de apoio, mas ficado presos ao barco principal por um cabo. Mas em algum momento esse cabo teria partido e eles foram sendo levados embora. Outra explicação é que eles poderiam ter sido atacados. Mas por que iam ser atacados se a carga estava lá? Não fazia sentido. E a explicação mais surpreendente, a hipótese mais surpreendente, é que a própria tripulação do outro barco que encontrou eles teria sido a causadora de tudo isso. Porque naquela época vigorava um negócio que era o direito de você pleitear quando você encontrava uma embarcação à deriva. Então, quando você achava um barco à deriva, você poderia pleitear, que seria pleitear hoje na seguradora, você podia pleitear uma parte do valor daquela embarcação. Porque eu achei. Entendi. Então eu vou devolver para o proprietário, mas eu tenho direito a receber uma parte. Faz sentido. E esse capitão que achou o Mary Celeste, ele rebocou o Mary Celeste até um porto e pleiteou o direito que ele tinha de receber o prêmio. E aí, na ocasião, gerou uma discussão muito grande. Foi dado um prêmio para ele, mas um prêmio simbólico, não o valor que era dado na época, porque não tinham totalmente certeza de que teria acontecido como ele falou. Nunca se soube a explicação. Mas ele falou o quê? Ele falou exatamente o que a história mais registra, que ele encontrou o barco à deriva, né? Mas, na ocasião, foi questionado se eles não teriam causado a morte de toda a tripulação, teriam se encontrado no caminho, matado todo mundo, pega o barco, entrega o barco lá e fala, eu achei, dá a minha parte. Esse é um caso clássico, assim. Mas é uma história verídica, tá? Nada disso é romanceada. As hipóteses, sim, essas são frutos da imaginação, né? O que pode ter acontecido. Mas nunca vai saber. Até hoje tem a resposta. Perigoso, não tem como saber. Tem, né? Não vai ter como saber jamais. E houve outros casos, assim, de barcos que apareceram à deriva sem ninguém. Ali,
O próprio Estados Unidos tem outro caso também, envolve uma história muito parecida com do Mary Celeste. Mas o barco encontrado sem ninguém é muito intrigante. Porque havia alguém ali. E cadê essa pessoa? O que aconteceu com essa pessoa? Por que ela sumiu? É o barco fantasma. Barco fantasma. A expressão é... E ainda acontece, né? Claro. No litoral do Rio Grande do Norte, os pescadores estavam lá pescando e acharam um veleiro bem detonado, sem mastro caído. Ah, mas estava detonado. Estava detonado porque ele estava no mar há muito tempo. Entendi. Né? A deriva há muito tempo. E aí eles rebocaram, eles foram até o veleiro, chamaram, ninguém saiu, eles entraram no veleiro e tinha um cara morto lá dentro. E aí eles rebocaram o veleiro para Natal. O barco está lá até hoje, inclusive. Tá até hoje lá. Você visitou ele? Não, mas está lá. Eu sei que está lá porque está em frente ao Yacht Club. E aí gerou uma investigação policial, porque afinal de contas tinha uma pessoa morta lá dentro, que era o dono do barco, tinha documento, tinha tudo, né? Só que ninguém sabe por que ele morreu. Sabe-se do que ele morreu. Ele morreu de inanição, ele morreu de falta de água e comida. Deram a necrópsia dele e foi constatado isso. Ele morreu por falta de água e de comida, não tinha mais nada. Agora, o que levou ele a morrer? Né? Por que ele entrou naquela situação? Aí começa todas as teorias da hipótese que pode ter acontecido. Então se associa com a queda do mastro, que o mastro caiu, era um veleiro, não tinha mais como se movimentar sem o mastro. Mas existem outras maneiras de você pega um pedaço de vela, você amarra, faz uma que eles chamam de vela de fortuna, que é uma vela improvisada e né, consegue ter algum deslocamento. Teoricamente ele nem tentou isso, porque não tinha evidência disso. Era um italiano, a família nunca quis se pronunciar. Eu tentei, inclusive, na época, contactá-los, não consegui. A família nunca quis se pronunciar. Nem falar do assunto eles querem. Não, nada. Ao que tudo indica, ele estava sozinho no barco, porque essa também era outra dúvida. Será que ele estava sozinho? Será que tinha alguém com ele? Cadê esse alguém? Quem era esse alguém? O que aconteceu com esse alguém? Né? Será que ele matou esse alguém? Porque tem essa no mar, né? Quando some alguém, o sobrevivente geralmente é o primeiro suspeito. Ah, é? Entendeu? Tem duas pessoas lá. Tô eu e você no barco. Eu te empurro no mar, você morre, só sobro eu. Só tem a minha versão. Então, assim, o que muitas vezes o cara é um herói por ter sobrevivido, na verdade, no primeiro momento ele é tratado, pelo menos nas investigações, como um suspeito. Você viu esse caso agora recente que o pai pulou, né? Esse é extraordinário. Esse é contra toda a pode isso, cara? Toda a probabilidade, né? Esse é extraordinário, porque ele não só ele sobreviveu, como ele salvou a menina, inclusive. Né? Então, isso aí é o ponto fora da curva, né? Porque, infelizmente, a tendência de queda no mar, principalmente no caso de grandes embarcações, grandes navios, é a morte. Nesse caso desse navio foi relativamente baixo, por causa do quarto andar, não é tanta coisa assim. Mas hoje em dia você tem navios que tem 18, 19 andares. Mas o navio estava em movimento, né? Ele estava em movimento, mas um movimento não muito intenso, e eles conseguiram despachar a equipe a tempo, entendeu? A tempo, né? Porque hoje em dia tem um equipamento que é muito legal, que é uma espécie de detector eletrônico de queda, que chamam de homem ao mar. Overboard. Exatamente. MOB. Hoje em dia tem um equipamento que nem todos os navios têm, porque ainda é muito caro, que ele consegue detectar calor por impacto na água, a queda de uma pessoa no mar, mesmo que ninguém tenha visto. Tocaria um alarme, um sinal na cabine de comando de que alguém caiu no mar. E isso tinha. Na hora para tudo que caiu alguém, né? Mas você tá maluco, cara, morrendo no mar. Eu já caí no mar. Eu já caí de plataforma e tal, mas eu fui resgatado rapidinho também, porque tinha todos esses sistemas aí, então rapidamente os caras me resgataram. Cara, mas você, assim, já é um negócio desesperador. É que na hora tá acontecendo tanta coisa na sua cabeça que você nem... E dependendo da altura que você cai, a própria queda é fatal. É quase fatal, O impacto na água... Eu sou surdo de um ouvido por causa do impacto na água. O impacto na água, dependendo da altura, é como bater no asfalto. Então a pessoa apaga, a pessoa perde a consciência e morre afogada.
foda, cara. Porque o ser humano, o instinto de sobrevivência dele é muito maior do que qualquer outra coisa, cara. E você vai ter que ter um momento que você vai ser jogar. Até aquele momento, a sua consciência, ela tá funcionando, entendeu? E aí, meu, na hora que você olha ali e vê aquele mar, você tá louco, cara. Mas no caso dos cruzeiros tem um agravante também. Existe um acidente. A pessoa que cai escorrega, né? Por desequilíbrio. E com um agravante, facilitador agravante dessa história, que é o consumo de bebida, o álcool. Os navios são... A pessoa compra um pacote, bebe o que ela quiser. Verdade. Tá tudo incluso. É verdade. Então, assim, o cara fica bêbado o dia inteiro. Aí ele dá uma loucura e resolve subir no parapeito para ver melhor e desequilibra e cai. Fingindo que tá no Titanic, quando alguém vê, é menos pior, porque alguém dá o alerta. E quando ninguém vê? E quando só descobre que a pessoa sumiu no dia seguinte? Que já aconteceu várias vezes. Teve um caso famoso, há uns 20 anos atrás, que aconteceu exatamente isso. Um cruzeiro desses americanos lá no Caribe, o cara bebaço caiu do navio. E não morreu, caiu o navio de noite. O navio foi embora e ele ficou lá. Só descobriram que faltava um passageiro no dia seguinte, quando o companheiro dele de cabine falou, pô, o cara não apareceu aqui, não sei o que, deram uma geral, não acharam o cara. 2 dias depois o cara apareceu. Ele foi resgatado por outro navio. É um caso raríssimo, ele chama Tim Sears, né? Tem até na internet. Ele ficou 3 dias à deriva no mar e foi resgatado por outro navio, sobreviveu. Mas isso é exceção total. Mas já vi gente no passado sentar no parapeito do navio para fazer foto. Aquilo é um perigo, Deus me livre. Porque a queda ali... Se a pessoa cair no mar, você não enxerga mais a pessoa. Uma vez aqui no Nordeste, resgataram 3 caras no meio do mar, os 3 agarrados num cooler. Teve um caso também de um pescador lá no Amapá, que foi resgatado, se não me engano, 7 dias depois, dentro do freezer. Do freezer do barco dele. Caixa de isopor. Não, mas tem uns caras, tá doido. Mas os caras, quando tá bêbado, acho que eles nem lembram. Vão lembrar só depois. Mas esse cara aí também é maluco, cara. Pular, porque nadar no mar não é fácil, cara. A galera acha que nadar no mar é igual nadar em piscina. Na verdade, o segredo é você não brigar com a correnteza, por exemplo. Você tem que deixar, você tem que aproveitar ela. Você vai com ela. Mas é no sentido contrário. Vai com ela, porque você não vai conseguir vencer. Chega uma hora que você vai cansar. Na verdade, assim, o mar exige respeito. Tem que respeitar. Porque ele é grandão, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Se você tentar enfrentar, você vai perder. Então, tem que ter atenção, cuidado, respeito. Não passa do limite, não desafia, não faz o que não sabe, né? Porque... Agora, se você seguir a regra certinho, não tem nenhum mistério. Por exemplo, os meninos lá do Catuche, 7 anos, deram volta ao mundo navegando, tiveram um problema mecânico, o barco ficaram à deriva, o barco quebrou o leme, mas... Foi um susto só. E assim como eles, tem milhares de pessoas que dão a volta ao mundo velejando. Milhares mesmo. No Brasil tem poucas pessoas, mas na Europa, na França, na Inglaterra é muito comum. Eu publiquei recente na UOL, o pessoal lá no Rio Amazonas que faz isso. Eles vão com a voadeirazinha na frente, no bico do navio, navegando assim, mas no bico, a 1 metro do bico do navio. O motor fizer assim, pum, ele é atropelado. É uma coisa insana. Eles falam, não, a gente tá acostumado a fazer isso aqui. É o dia que vai ser engolido, cara. Leva quilômetros para um navio parar. Um navio fazendo uma travessia oceânica leva quilômetros para ele parar. Por isso que se alguém cair do navio, morre, porque o navio não consegue parar. Não tem freio. A inércia dele vai. Quanto maior ele for, mais tempo ele vai demorar para parar. É engraçado isso. A velocidade das embarcações, dos navios, sim, claro que aumenta, porque reduz o tempo da viagem, isso é um bom negócio, mas também aumenta o consumo, então tem um compromisso entre velocidade e custo, né? Mas se você olhar historicamente, até que não mudou tanto assim. Hoje uma navegação rápida de um navio, 25, 30 nós, muito raro 30, 25 nós, que é bem rápido, né?
Mas se você pegar no início do cruzeiros marítimos, por exemplo, no início do século XX, 1910, 1912, o navio navegava 18, 20 nós. Não era tão mais devagar assim, entendeu? Então, hoje, a velocidade em si não é o triplo, dobro, como aconteceu com os automóveis, por exemplo. Os primeiros carros andavam a 40 por hora, hoje em dia anda 200, né? No caso da embarcação, não. O aumento não foi tão grande assim. Claro que houve aumento. Até porque as embarcações se tornaram cada vez maiores, cada vez mais pesadas, né? Eu ia falar, mais pesada. Mais pesada. Mais coisa, né? Então, para você andar muito rápido, você tem que ter uma fonte energética muito grande. E aí tem um custo combustível para isso, né? Motor gigantesco, Mas é rápido, cara, mas é rápido. Tem uma conta que fala que se você estiver no alto mar e o navio surgir no horizonte, ele vai levar 7 minutos para chegar onde você está. Lá no horizonte. É por isso que quem faz travessias em solitário, sozinho no barco, a primeira coisa que ele tem que dominar é a arte de dormir muito, em poucas vezes. Planos muito curtos, para ele toda hora acordar, ir lá fora e ver se está tudo bem, entendeu? As coisas muito rápido, né? Muito rápido. Mas um navio 25 nós, ele navega nessa velocidade em alto mar, uma região costeira ou exatamente, muito mais devagar. Quando ele entra no canal ali, já muito mais devagar, senão questão de segurança, né? Não para. E 25 nós é bem rápido, não. Você vê um navio navegando a 25 nós, parece que está a 100. Muito rápido. Por isso que se a pessoa cair, o navio vai. Não tem jeito. Ela fica.